Alan era um desocupado e fracassado que sonhava em jogar o videogame mais difícil que existia. Ao escolher o modo infernal num jogo suspeito para saciar essa vontade, ele renasce como um plebeu num mundo de magia e espadas, e se vê num jogo da vida real, sem tutorial e sem segundas chances. Alan é um gamer hardcore que não sabe nem o que é grama. Ele passa o tempo todo jogando no quarto, tipo um viciado de carteirinha, e depois xinga os jogos por não serem difíceis o suficiente. Ele começa a desejar um jogo mais difícil que arrumar uma namorada e decide procurar na net pelo jogo mais complicado de todos, com o pior balanceamento. No entanto, no momento em que ele clica no botão de busca, a tela do PC de repente vira um anúncio de um jogo que nunca acaba. O anúncio convida Alan a se juntar a eles num mundo de fantasia, de espadas e magia. E na sua confiança de que não existe jogo difícil o suficiente para satisfazê-lo, o que minha ex também dizia, ele decide dar uma chance. Primeiro, ele tem a opção de escolher o nível de dificuldade do jogo, e depois de fácil, normal e extra, ele vê a opção do modo de dificuldade infernal. Alan, confiante, escolhe o modo infernal, que vem com um aviso de que ele enfrentará tanto desespero que nem terá tempo ou energia para se arrepender da escolha. Alan dá de ombros dizendo ao jogo que já ouviu isso muitas vezes, e confirma sua decisão. O jogo informa que ele precisa de 100 vezes mais XP para subir de nível no modo infernal, comparado ao modo normal, e então apresenta uma lista de classes de personagem para ele escolher. A classificação de dificuldade mais fácil é para o espadachim e o usuário de lança, mas a dificuldade para classes como herói e rei demônio é extremamente alta. No entanto, a maior classificação de dificuldade é para a classe de invocador, e é exatamente isso que Alan procura. Ele escolhe a classe de personagem e descobre que isso lhe dará a classe social de um servo, o que basicamente significa plebeu no mundo do jogo. Ele também descobre que o jogo ainda está em teste alfa, o que o faz se perguntar como ele pode acessá-lo. Mas ele fica feliz em se tornar um testador de jogos, então aceita os termos e condições. No momento em que ele clica no botão, uma luz brilhante pisca do monitor e Alan desaparece da Terra sem deixar rastros. No instante seguinte, ele sente que está num oceano escuro e morno e começa a curtir a sensação relaxante. No entanto, ele percebe na hora que não deveria estar num lugar escuro e morno. E as coisas pioram quando ele começa a sentir tudo apertando ao redor dele. Ele pede para alguém tirá-lo, e é exatamente isso que uma mulher em outro mundo está fazendo. Ela faz força e expulsa o Alan reencarnado do seu ventre e ele entra no mundo do jogo direto do lobby. Ele percebe que o jogo não estava mentindo quando disse que o levaria a um mundo de espadas e magia, mas ainda acha difícil acreditar que todos os animes Isekai dos quais ele tirava sarro mostram coisas reais. Alan não consegue dizer isso em voz alta, claro, e só continua chorando enquanto o pai o segura. E o sistema do jogo o recebe, dizendo que se ele conseguir superar todas as dificuldades em seu caminho, ele descobrirá o princípio do mundo. Um ano se passa desde então e Alan incorpora completamente o papel de bebê. Apesar de ser um gamer desempregado de 35 anos por dentro, ele ainda não consegue falar, mas mantém as memórias e a capacidade intelectual da sua vida passada, e é muito grato por isso. Ele aprendeu que seus pais são servos, e eles vivem numa vila sem nome onde pagam impostos ao senhor local para cultivar e tal. Seu pai neste mundo é Rodan, um cara trabalhador e dedicado à família, e sua mãe é Tirjun, uma mulher doce no final da adolescência. Alan vê como seus pais são românticos e sabe que terá alguns irmãos em breve. Depois de jantar uma noite, a mãe o coloca na cama e volta para terminar a refeição. E assim que fica sozinho, Alan decide verificar seus atributos. Ele invoca a janela de status, mas nada acontece, o que não é novidade. Alan está desapontado porque não importa quantas vezes ele tente, não consegue entender como usar sua classe de invocador e nem consegue invocar sua janela de status ainda. Bem, hoje é o dia de sorte dele, e quando ele invoca a janela de status de novo, meio a contragosto, um livro aparece na frente dele. Ele surta e grita alto, fazendo com que os pais corram para o quarto dele. Então ele imediatamente faz o livro desaparecer antes que eles possam vê-lo, e depois finge estar falando dormindo. Assim que eles vão embora, ele invoca o livro de novo, que contém seus atributos e detalhes sobre suas habilidades. Ele descobre que é um invocador de nível 1 com duas habilidades chamadas Invocar e Criar, que podem subir de nível quanto mais ele as usa. Ele também tem algumas invocações disponíveis para criar, mas agora só consegue criar insetos e feras de rank H, e sente que o nível de dificuldade é muito alto para ele. De repente, uma página aleatória no meio do livro brilha e se abre. Alan fica surpreso ao encontrar uma carta de Elmia, o deus que criou este mundo, pedindo desculpas pelo atraso no envio do seu Grimório, que funciona como sua janela de status. Elmia escreve que, como Alan escolheu uma classe de personagem que ainda está em teste, eles tiveram que fazer muita burocracia para deixar o Grimório dele pronto rapidinho, mas agora esperam que ele aproveite o jogo. Alan não se importa muito com o atraso, porque está mais interessado em explorar o jogo agora que finalmente tem seu Grimório. Ele volta para a página de invocação e decide invocar alguns insetos, mas não importa que tipo de feitiço ele tente usar, os insetos não aparecem. Como não há tutoriais neste mundo de jogo, ele de repente percebe que talvez precise usar a habilidade de criar antes de usar a de invocar. Ele imediatamente prova que sua teoria está certa ao criar uma carta de inseto,
Mas antes que possa invocá-lo, ouve a mãe se aproximando e finge estar dormindo. A essa altura, Alan está realmente com sono e decide adiar a invocação para amanhã. No dia seguinte, enquanto os pais estão ocupados trabalhando, Alan decide invocar o inseto que criou na noite anterior, e pequenas orbes de luz azul enchem seu quarto antes de se fundirem para tomar a forma de um gafanhoto gigante. Alan fica chocado ao ver o inseto enorme e tenta dar ordens, mas ele se revela um inseto burro e comum que não obedece a ninguém. Alan fica desapontado e decide verificar as informações do inseto em seu grimório. Ele descobre que pode nomear o gafanhoto, então decide chamá-lo de Denka. Ele também percebe que só invocar o gafanhoto aumentou sua resistência e agilidade em 1 ponto, então ele fica super animado e grita bem alto. A mãe dele vem verificar depois de ouvir isso, e quando vê o gafanhoto gigante, ela surta e o esmaga na hora com os pés. Depois de alguns dias experimentando com insetos, Alan cria e invoca um rato de rank H que aumenta seu HP e agilidade. Ele também não obedece a comandos normais, mas tem uma habilidade chamada Scurry que usa para correr em círculos quando é ordenado. Alan também descobriu que pode manter 10 invocações ao mesmo tempo, e os atributos que ele ganha delas se acumulam, o que o torna muito mais forte que qualquer bebê da idade dele. Um dia, enquanto a mãe brinca com ele depois de terminar todas as tarefas, o pai chega em casa coberto de sangue. Tyr fica horrorizada ao ver aquilo, mas Rodan diz a ela que é o sangue do grande javali que ele e outros aldeões caçaram. Alan fica curioso para ver o javali selvagem, então Rodin decide levá-lo para ver. Enquanto Alan vai nos ombros do pai, ele tem seu primeiro vislumbre do mundo fora de casa. Rodan mostra a ele um bando de monstros voadores e diz que eles sinalizam o início da estação do outono. Ele diz a Alan para ser como aqueles pássaros que são livres para voar por toda a parte, e o céu é o limite para eles. Alan adormece com todo aquele papo furado inspirador, e assim que chegam ao destino, Rodan o acorda para ver o grande javali. O monstro é muito maior do que Alan esperava, e uma equipe inteira está trabalhando para esquartejá-lo. Nesse momento, um cara chamado Dirta chega lá e diz a todos para aplaudirem seu campeão Rodin, que foi o MVP da caçada de hoje. Rodin fica meio tímido ao ser elogiado, então rapidamente passa a apresentar seu filho a todos. Dirta fica chocado ao ver um bebê de 1 ano agindo tão educadamente, e ele responde a todas as suas perguntas sobre monstros. Alan aprende que o grande javali é um monstro de rank e sei que precisa de uma equipe de 20 pessoas para ser derrotado, e isso se torna sua meta para ficar mais forte. Depois de 10 meses treinando com invocações, Alan finalmente sobe de nível e desbloqueia novos recursos do seu grimório, além de novas habilidades. Ele agora pode criar invocações de rank G e também fundi-las. O número de invocações que ele pode manter ao mesmo tempo também dobrou, e Alan fica todo metido porque agora pode dobrar seus atributos rapidamente. O Grimório também pode ler seus pensamentos e anotá-los, o que é outro ponto positivo, mas ele não tem muito uso para isso. Ele quer fundir algumas invocações, mas precisa de mais mana para isso. Então ele termina o jantar rapidinho e volta pro quarto. Com a mana no máximo, ele tenta fundir 2 ratos, mas o Grimório diz que ele não tem mana suficiente para isso. A mesma coisa acontece quando ele tenta criar uma invocação de rank G, e Alan se xinga por ter escolhido esse modo infernal. O tempo passa rápido e Alan agora tem 3 anos. Sua mana máxima aumentou, permitindo que ele invoque criaturas de rank G e também as funda. Ele funde um inseto de rank G com um animal de rank G, criando um pássaro de rank G que é inteligente o suficiente para obedecer seus comandos e tem a capacidade de imitar perfeitamente a fala humana. Sua invocação de inseto de rank G é na verdade um sapo, o que mostra que o autor dessa história reprovou na aula de biologia. O sapo tem a habilidade de provocar inimigos para atacá-lo. Enquanto a topeira de rank G pode cavar buracos enormes, Alan acha que todas as suas invocações de rank G podem ser bem úteis para derrotar inimigos. Mas suas feras invocadas ainda são meio burras, e ele sabe que não pode entrar em combate real com elas ainda. De repente, ele ouve uma voz familiar e percebe que é a hora temida do dia, quando sua amiga Krina vem brincar com ele. Ela faz os dois fingirem ser cavaleiros e lutarem um duelo com espadas de madeira. E apesar de ter sua agilidade aumentada pelos atributos de invocação, Alan não consegue acompanhar uma pirralha de cabelo rosa, que balança a espada como uma profissional. Ele nem tem tempo de se defender, e Krina quebra a espada dele com seus ataques impiedosos. No final do dia, Alan está deitado no chão, exausto e derrotado, e quando os pais chegam em casa, Krina vai embora. Alan também se levanta e pega algumas das compras da mãe grávida, e eles vão para casa juntos. Durante o jantar, Alan de repente pergunta aos pais se pode ajudá-los a colher batatas, porque Taejun não pode trabalhar muito na condição dela. Os pais ficam chocados com isso, mas Alan os assegura de que é forte, então pode ajudá-los muito. Rodin e Taejun dizem a ele que ele é uma criança, então não deveria estar ajudando com o trabalho na fazenda ainda. Eles dizem que ele terá que fazer isso um dia, eventualmente. Até lá ele deveria aproveitar a infância brincando com Krina. Alan percebe rapidamente as razões da preocupação dos pais. Como estão presos na classe de servo para sempre, eles acham que ele se tornará um fazendeiro como eles quando crescer. E eles não iriam querer que o filho de 3 anos fizesse um trabalho tão duro. Ele decide respeitar os desejos deles. Mas então Taejun comenta que o notou recentemente jogando pedras na árvore no quintal deles.
Ela quer saber por que ele está fazendo isso. E Alan declara que está treinando para proteger a mãe dos monstros perigosos que espreitam na floresta. Rodan fica imensamente orgulhoso ao ouvir isso e levanta Alan, que se sente culpado por mentir, porque ele só estava tentando ver se conseguia aprender outras habilidades. Tidjun diz a Alan para proteger Krina junto com ela também, e ele pensa que a moleca não está em perigo, ela é o perigo. Rodan diz que como as duas crianças se divertem brincando de cavaleiros, ele espera que elas se saiam muito bem na cerimônia de avaliação delas. Alan fica curioso sobre isso. Então os pais contam a ele que a cerimônia de avaliação é realizada aos 5 anos para descobrir se as crianças têm algum talento notável, e com o talento certo, elas podem até conseguir sair da vida de servo. Logo depois o inverno chega, e agora Alan pode invocar um inseto por um dia inteiro. Ele está orgulhoso do seu crescimento, mas então Krina vem brincar com ele, e ele se distrai. Ele apanha feio, mas isso é uma coisa do dia a dia agora. Então ninguém se incomoda com isso. No entanto, o gafanhoto que ele deixou à mostra dá um susto de morte em Tidjun, fazendo-a entrar em trabalho de parto imediatamente. Rodan pede a Krina para chamar a mãe dela e então dá apoio moral à esposa, enquanto Alan esquenta um pouco de água. Ele queria ter jogado alguns jogos de simulação de parto na vida anterior, porque não tem ideia do que fazer, mas por sorte Krina chega com os pais, Matilda e Gerda, bem nessa hora. Matilda imediatamente assume o controle da situação e expulsa os homens da casa. Depois de uma longa noite de trabalho de parto, os homens acordam com os sons de um bebê chorando e correm para dentro para descobrir que Alan agora tem um irmãozinho. Tidjun pede a Rodin para nomeá-lo e ele chama o menino de Mesh. Todos ficam felizes com isso. Mas então Tidjun percebe que o marido nomeou o menino em homenagem a um monstro. Ele fica nervoso com isso, mas Tidjun começa a rir, aliviando a atmosfera tensa. Alan se sente estranho com isso, e pensa que na vida anterior ele era um desempregado e fracassado, e nesta vida ele quer zerar este jogo e se tornar o jogador mais forte deste mundo. Ele está curtindo o aspecto familiar também, e de alguma forma espera tirar toda a sua família da servidão. Alguns anos depois, Rodin leva Alan para a vila vizinha com ele, e o jovem Alan fica curioso sobre a cerimônia de avaliação para onde eles estão indo. Rodin conta a ele que a cerimônia de avaliação é um evento especial em que todos participam, dos servos de menor rank aos nobres de maior rank, assim que completam 5 anos. Se alguém tem um bom talento, pode ascender acima de sua classe social. Mas há uma competição enorme por isso. Alan fica curioso sobre a última afirmação. Então Rodan diz a ele que, como eles não têm internet, as pessoas fazem outras atividades divertidas, para aliviar o tédio. E como ainda não inventaram o controle de natalidade, essas atividades divertidas resultam em muitos bebês. Muitas crianças estão completando 5 anos este ano, incluindo Alan e sua melhor amiga Krina, que também está indo para a vila com o pai. Eles logo chegam à vila enorme onde os plebeus vivem, e Krina quer despertar como espadachim para poder se tornar uma cavaleira. Enquanto isso, o único foco de Alan é na vila, que é muito mais próspera que a deles. Ele percebe que os plebeus desta vila são higiênicos e bem cuidados, e comparados a eles, os servos parecem uns viciados sem teto. Ele fica surpreso que estejam deixando servos e plebeus irem juntos à cerimônia de avaliação, mas ele pode ver claramente que ninguém nesta vila gosta dos servos. Logo, eles chegam à igreja, onde os padres dão as boas-vindas às crianças e seus pais, dizendo que os deuses dão oportunidades iguais às crianças quando elas vêm a este mundo. Eles começam a falar sobre os heróis lendários do país deles que nasceram como servos. E agora Alan finalmente percebe como as classes sociais e as classes de personagem deste jogo estão ligadas. Com isso, os padres levam todos para dentro e param em frente ao altar. Alan nota a estátua do deus da criação, Elmia, que lhe enviou uma carta outro dia. Os padres então chamam o chefe da vila com seu filho para iniciar a cerimônia de avaliação. Eles dizem ao menino para colocar a mão na bola de cristal, e seus atributos serão exibidos na rocha preta atrás deles. O loiro de corte tigela vai em frente e, nervoso, coloca a mão na frente da bola de cristal. E a rocha preta exibe todos os atributos dele, assim como Alan vê em seu grimório. O garoto de corte tigela tem atributos abaixo da média em tudo, exceto inteligência e sorte, e ele tem o talento para ser um mercador. O pai do corte tigela fica radiante ao saber que o filho tem um talento, e ela não consegue entender qual é o alvoroço. Seu grimório aparece para dizer a ele que nem todo mundo tem um talento, e ele percebe que ter um talento, qualquer que seja, já é uma grande conquista. Ele se sente sortudo por ninguém mais poder ver seu grimório, e elogia os desenvolvedores por essa funcionalidade. Logo depois, outras crianças começam a ser avaliadas. Um menino azarado não tem talento, mas o pai ainda o abraça. Ao contrário do meu pai, que me deserdou quando reprovei num teste, o próximo menino depois dele tem o talento para ser um usuário de machado, e ele é a primeira criança do dia a ter seus atributos revelados. Todas as crianças são avaliadas depois disso, e no final, só Krina e Alan sobram. Os padres seguem a política de primeiro as damas, e chamam Krina. Ela corre animadamente para a bola de cristal, e assim que coloca a mão na frente dela, ela emite uma luz ofuscante. Seus atributos são exibidos no monumento de pedra, e os padres ficam boquiabertos porque Krina tem o talento para ser uma senhora da espada, com poder de ataque rank esse.
O pai dela fica radiante com a ideia de que a filha vai tirar a família da servidão de vez, e Alan pensa que agora faz sentido porque ela é tão incrivelmente forte. Finalmente, é a vez dele de ser avaliado e a bola de cristal brilha muito suavemente uma vez antes de desligar e então explodir numa luz ainda mais brilhante que a de Krina. Alan fica animado pensando que os pais saberão o quão incrível ele é agora, mas o pai se vira para os padres porque não sabe ler. Os padres tristemente dizem a ele que o filho não tem talento, e Alan chama isso de IA. Ele corre para o monumento de pedra e descobre que todos os seus atributos são de rank, e seu talento é apenas um código CAPTCHA ou algo assim. Alan começa a xingar os desenvolvedores por erros de digitação em algo tão importante, mas então sente as mãos gentis do pai em seus ombros, dizendo que eles deveriam voltar para casa. Os pais aceitam o fato de que o filho não tem talento e dizem a ele que não é grande coisa, porque sempre terão orgulho dele. Alan se sente feliz por ter nascido numa família tão amorosa, mesmo que eles sejam muito pobres. Mais tarde naquela noite, ele começa a pensar que seus atributos devem estar limitados ao rank, e porque ele escolheu o modo de dificuldade infernal. Enquanto outros perderiam a esperança com isso, Alan só fica empolgado, porque ele sempre quis jogar um jogo que o fizesse chorar com seus níveis de dificuldade. No entanto, ele ainda não superou a falha de texto na coluna de seu talento e decide escrever avaliações ruins para os desenvolvedores. No dia seguinte, Alan vai para a casa de Krina com os pais e nota o pai irritado sem motivo. Mesmo na festa dada pelos pais de Krina, ele continua emburrado e fazendo bico, e Dita também parece irritado com ele. Eles começam a ser passivo-agressivos um com o outro, e Rodan diz a Dirta para parar de agir como um imaturo e celebrar o talento enorme da filha dele. Dirta retruca perguntando como ele ousa dizer isso depois de declarar que vai romper os laços entre as famílias deles. Todos ficam chocados com isso, e Rodin começa a explicar que Krina tem um talento extraordinário que pode torná-la uma nobre um dia. Ele diz a Dita que ele deveria parar de socializar com servos pobres e fazer conexões com a alta sociedade. E Alan percebe que o pai está tentando fazer um favor ao amigo que ele nunca pediu. Os dois homens começam a brigar sobre a decisão egoísta e altruísta de Rodan. E Alan fica preocupado que a briga se torne muito séria. Ele pede a Krina para pedir que eles parem, e ela saca a espada de madeira dela em vez disso. Felizmente, ela não precisa usar, pois as mães assumem o controle da situação e impedem os dois marmanjos de brigar. Alan pergunta a Matilda se Roten e Dirta sempre brigam assim, e ela diz que eles eram tipo o Goku e o Vegeta das antigas. Mas eles se acalmaram depois de virarem pais. Matilda e Jay contam a ele que os quatro são amigos de infância, da mesma vila, e quando souberam que uma nova vila estava sendo formada, se voluntariaram para povoá-la, sem pensar duas vezes. Eles vieram juntos e decidiram começar suas novas vidas, um perto do outro, e até construíram suas casas ao mesmo tempo. Falar sobre o passado ajuda Rodin e Gerda a esquecerem a briga, e eles decidem aproveitar um bom goró em vez disso. No dia seguinte, enquanto Gerda trabalha com os aldeões, alguém vem avisar que os cavaleiros chegaram para ver Krina. Ele corre imediatamente para casa e encontra um monte de gente reunida na vila dos plebeus, incluindo o garoto que usa machado. Ele fica bravo com Alan, do nada, e diz que perdedores sem talento não deveriam estar aqui. Krina defende Alan, declarando que ele está aqui porque é muito forte. O garoto se recusa a acreditar nela, e começa a apontar o dedo na cara dela. Krina quase morde o dedo dele, mas o pai a puxa de volta antes que ela possa causar um barraco. Nesse momento, o chefe da vila diz a todos para se comportarem, porque os cavaleiros estão aqui. Todos abrem caminho para os cavaleiros, liderados pelo papai Xenof, que é um mestre da espada. Krina está super animada para conhecer cavaleiros de verdade, e antes de falar com ela, Xenof convoca o chefe da vila. Depois de um papo rápido, o papai cabelo de tigela chama Krina e Gerda, que correm para ver os cavaleiros. Alan se lembra de como eles começaram a brincar de cavaleiros, 3 anos atrás, e agora Krina pode ser levada para se tornar uma cavaleira de verdade. Ele já começa a sentir aquela nostalgia agridoce de se despedir de sua única amiga, mas as coisas de repente pioram quando Dita objeta algo que o capitão dos cavaleiros disse. Ele diz que Krina tem apenas 5 anos e nunca tocou numa espada de verdade antes, então ela não teria a menor chance de passar no teste que ele está sugerindo. No entanto, o papai Xenov diz que já que a garota é uma senhora da espada, é natural que ela vença a luta. Ele até acusa Dita de mentir sobre a filha ser uma senhora da espada para enganar os nobres, e enquanto Gerda tenta explicar que não é o caso, o capitão dos cavaleiros ordena que seu vice comece os preparativos. Gerda implora para ele parar, mas Xenof diz que mentir sobre os testes de avaliação é um crime punível com a morte, e eles precisam verificar se Krina realmente tem o talento para ser uma senhora da espada, sem sombra de dúvidas. É por isso que eles vão organizar um duelo de esgrima, chocando a todos que ouvem essa notícia. Dirta implora por misericórdia, dizendo que a filha ainda não está pronta para um duelo de verdade, mas Xenof declara que se ela não puder provar seu talento através do duelo, toda a sua família fará uma viagem só de ida para o além. Alan pensa que é muito injusto e que os cavaleiros piraram de vez, mas nesse momento Krina vê um cavaleiro trazendo uma espada para ela e fica hipnotizada. Assim que ela descobre que vai usar a espada, ela imediatamente diz ao pai que vai participar do duelo.
Jirta não consegue acreditar nas palavras dela, mas não tem escolha a não ser deixá-la lutar. Logo, todos se reúnem para ver o duelo entre Krina, a jovem senhora da espada, e o vice-capitão dos cavaleiros, cujo talento é ser um lanceiro. Krina avança ansiosamente contra o vice-capitão, empunhando uma espada tão alta quanto ela. Ela está feliz em trocar golpes com o vice-capitão, que continua a parar seus ataques com uma cara de paisagem. Todos ficam chocados ao ver Krina balançando a espada daquele jeito. Mas Alan pensa que é natural para ela depois de treinar com ele todos os dias nos últimos 3 anos. No entanto, ele está preocupado que ela possa não ter habilidade e experiência suficientes para se manter firme contra um cavaleiro de verdade. Assim que ele diz isso, o vice-capitão Lael faz seu primeiro movimento ofensivo e empurra Krina para trás. Ela imediatamente avança para um contra-ataque, o que faz Lael ficar em guarda, e ele instintivamente a chuta contra uma parede, em vez de enfrentar sua espada. Gerda fica furioso ao ver sua garota chutada, mas os cavaleiros o subjugam antes que ele possa dar uma surra em Lael. Alan e seu pai também são imobilizados pelos cavaleiros, e ele pensa que, embora Krina seja uma deusa da espada, lutar contra adultos é demais para ela. Krina cai no chão após o chute, mas então, de repente, ela se levanta e uma aura azul a envolve. Lael entra em pânico, percebendo que Krina acabou de ativar uma habilidade extra, e ela imediatamente avança contra ele, sem qualquer pensamento por trás de seus olhos frios como pedra. Ela começa a empurrar o vice-capitão dos cavaleiros com seu ataque implacável, e Alan fica impressionado com suas habilidades agora. Lael não tem resposta para os ataques de Krina, e então, ela quebra por a espada dele em duas, com um golpe poderoso. Xenof imediatamente declara que o duelo acabou, e Krina fica desapontada que a luta foi tão curta. Ela agradece a Lael por lutar com ela e diz que ele é bem forte para um velho, o que o atinge onde mais dói, porque ele tem apenas 24 anos. Ele admite a derrota e a vila inteira começa a torcer pela garota que acabou de vencer o vice-capitão dos cavaleiros. Gerda fica aliviado que Krina está segura, e ele também está incrivelmente orgulhoso dela. Rodan e Alan compartilham um sentimento, e então Zenof se aproxima para elogiar o talento de Krina. Gerda não quer falar com ele, mas então o capitão dos cavaleiros se desculpa por seu comportamento rude anterior e pede para falar sobre o futuro. Gerda ainda está chateado e desconfiado dele com toda a razão, mas Xenof diz a ele para trazer seus amigos para apoio moral. Bem, Gerda aceita a oferta e todos se reúnem na mesa de jantar na casa do chefe da vila. O garoto que usa machado e seu pai também estão lá, e Alan pensa que ele não quer se perder na poeira da Senhora da Espada. Zenof começa a falar e diz que está feliz que uma Senhora da Espada nasceu nesta vila, mas Jirta ainda está bravo com ele. No entanto, ele esquece toda a sua raiva quando Zenof diz ao chefe que a vila deles agora será chamada Vila Krina, em homenagem à jovem Senhora da Espada. O capitão dos cavaleiros então continua seu monólogo, dizendo que 3 anos atrás, um filho de barão foi descoberto como um senhor da espada. Ele foi contratado para servir o rei, mas parecia fraco. Então eles o reavaliaram e descobriram que seu talento era o de um espadachim normal, nada demais. Eles também descobriram que muitos nobres haviam mentido sobre seus talentos, o que levou à política de testar talentos de alto risco minuciosamente. Ele mais uma vez se desculpa com Gerda por submeter sua filha a um julgamento tão complicado. E agora Gerda entende as razões por trás disso, então ele decide deixar pra lá. Xenof pede a ele para continuar criando Krina como ele fez até agora, e quando ela tiver 12 anos, ela pode se juntar à academia e se tornar uma cavaleira, servindo diretamente sob o rei. O Dagora, que usa machado, pergunta a Xenof se ele também pode se tornar um cavaleiro se ele se juntar à academia, e seu pai imediatamente começa a explicar como seu filho é um usuário de machado e ele também quer se tornar um cavaleiro. Xenof afirma e diz que em breve, um tutor será enviado para esta vila, e diz ao garoto para trabalhar duro para se juntar à academia. Alan apenas observa a todos enquanto rouba frutas da mesa, quando Krina diz que eles irão para uma academia juntos, lado a lado. Dogora imediatamente diz que crianças burras e sem talento não irão para a super academia, então Krina começa a brigar com ele de novo. Xenof fica curioso sobre o garoto agora, então Gerda o apresenta a ele e a Rodin. O velho cavaleiro imediatamente se levanta para prestar seus respeitos a Rodan, o matador de javalis, mas Rodan fica surpreso que um capitão dos cavaleiros saiba seu nome. Xenof explica que o barão desta região adora a carne de javali que eles o fornecem nos invernos, sem falta. E ele também ouviu histórias sobre Rodan, que é o MVP de suas caçadas. Ele o elogia em nome do barão, e Alan percebe que seu pai é muito legal, um verdadeiro herói. Eles voltam para casa depois disso, e Rodan diz a Alan que mesmo servos comuns como ele podem ser reconhecidos se trabalharem duro. Ele diz a Alan para ter orgulho e trabalhar duro porque ele tem seus genes. Alan felizmente tira as frutas que contrabandeou para mostrar ao pai. E olha só, ele realmente tem os genes do pai porque Rodan também roubou algumas, mostrando que o filho do peixe, peixinho é. Logo depois disso, Alan começa a gritar como se sua salsicha tivesse ficado presa no zíper, o que não é possível porque zíperes ainda não foram inventados em seu mundo. Em vez disso, a razão de seus gritos animados é que ele finalmente subiu de nível, depois de anos de trabalho duro.
Todas as suas habilidades existentes subiram de nível. E além disso, ele recebeu uma nova habilidade chamada Aprimorar. Alan se pergunta se pode usar a nova habilidade para tornar suas invocações ainda mais fortes. E a propósito, ele percebe que agora pode criar e invocar criaturas de rank F. Que maravilha! Ele já esperava isso e se pergunta que novo tipo de criaturas pode criar fundindo as já existentes. Entra na terra do Lulu e começa a desejar invocar um dragão em seu nível lamentável, e então começa a verificar outras melhorias, uma por uma. Ele descobre que seu Grimório agora pode conter até 30 cartas de criaturas, o que lhe dá um aumento de 50% em suas estatísticas que ele pode obter invocando as criaturas. Embora ele perceba que está progredindo muito lentamente, afinal já se passaram 2 anos desde o último nível. Ele não pensa muito na cratera que deixou na árvore jogando pedras nela diariamente. Por outro lado, sua mãe está grávida novamente, e Alan ajuda nas tarefas domésticas agora, como um bom filho. Seus pais começam a se perguntar se será outro menino ou uma menina desta vez, e Cia espera que seja uma menina, porque então ela poderá dar o nome a ela. Nesse momento, Alan descobre que sua mana está cheia novamente, e ele abre seu grimório para encontrar outra carta do deus da criação, Elmia. Ele fala o nome do deus em voz alta, e isso lhe rende uma repreensão severa de seu pai, que lhe diz para não usar o nome de Deus em vão. Alan não quer ouvir a palestra completa, então ele distrai a todos dizendo que a velha cicatriz no braço de Rodin desapareceu. Rodin diz a ele que é porque ele passou no teste dos deuses durante a caça ao javali mais cedo. Alan fica curioso sobre isso, e Rodin diz a ele que o teste dos deuses é um evento especial que às vezes acontece quando eles caçam do nada. Eles sentem uma explosão repentina de energia e suas feridas são completamente curadas. Alan percebe que o que seu pai acabou de descrever é o processo de subir de nível, e os NPCs deste mundo chamam isso de teste dos deuses. Que coisa! Ele pensa que seu pai deve estar em um nível bem alto, porque é um caçador de javalis veterano, e comparado a ele ainda está preso no nível 1. Embora sua habilidade de invocação tenha subido de nível 2 vezes, Alan sabe que precisa caçar monstros para subir de nível. Mas o problema é que, a menos que seja para caçar, os servos não podem deixar suas vilas sem permissão. Então ele decide lançar sua ideia suavemente e diz que seria tão bom ir caçar, não é mesmo? Rodin, no entanto, o cala instantaneamente, dizendo que caçar é uma atividade perigosa e crianças não deveriam estar perto das florestas. Bem, Alan fica desapontado com isso, mas mais tarde naquela noite ele decide verificar o que está na carta que os desenvolvedores lhe enviaram. Como ele esperava, os desenvolvedores corrigiram o erro de texto onde sua classe de invocador não era exibida no Monumento Negro na cerimônia de avaliação. Não só isso, os desenvolvedores enviaram oficialmente um oráculo divino ao Papa para que ele possa estar ciente da nova classe de trabalho, e agora ela será exibida corretamente no futuro. Além disso, eles também abordaram a questão de todas as habilidades de Alan estarem presas em E, porque o método de cálculo normal usa a taxa de crescimento para calcular o potencial de alguém. Os desenvolvedores enviaram a ele uma página especial de exibição de potencial que não depende da velocidade de crescimento, e Alan a verifica para descobrir que ele tem estatísticas bem altas em todas as frentes, exceto ataque e resistência, o que é ótimo. Ele tem rank sem mana e inteligência, o que faz sentido para um invocador, mas como ele escolheu o modo inferno, alcançar seu potencial seria quase impossível. No entanto, Alan nunca tem medo de grindar, e ele imediatamente decide tentar sua habilidade de encantar em um monstro gafanhoto para ver no que dá. Ele descobre que a habilidade aumenta as estatísticas de sua criatura invocada, mas não tem efeito em suas estatísticas. Ele então invoca o gafanhoto aprimorado que brilha dourado por um segundo, mas logo depois disso, sua mãe vem e o esmaga sob seus pés, sem dó nem piedade. No dia seguinte, Rodin sai para uma caçada e Alan termina as tarefas domésticas antes de prosseguir com sua experimentação. Ele tenta todas as combinações de criaturas existentes para criar novas, mas só consegue quando funde insetos com pássaros. Que coisa! O resultado é uma criatura tipo grama, de alguma forma, e essa lógica é ainda mais estúpida que Goku e Luffy combinados. Acredite se quiser. De qualquer forma, Alan está ansioso para ver quais buffs a invocação tipo grama lhe dará, e ele fica super feliz quando descobre que ela aumenta sua capacidade de mana, permitindo-lhe realizar ainda mais invocações e fusões. Alan está animado porque isso pode ajudá-lo a crescer muito mais rápido, e ele imediatamente invoca a criatura, que é uma maçã com galhos para braços e pernas. Alan percebe que a maçã viva também não é feita para combate, e verifica que sua habilidade especial é chamada Aroma. Que interessante. Ele comanda a maçã para usar a habilidade, e ela de repente afunda no chão antes de criar uma muda alta que cheira muito doce. Alan pensa que é uma habilidade bem ruim de ter, mas sua mãe parece amar o aroma, então ele decide deixar a muda lá, por enquanto. Mais tarde, Krina vem praticar com Alan novamente, e mesmo que ele apanhe como de costume, ela percebe que ele melhorou um pouco. Alan sabe que a razão por trás disso é sua habilidade de maestria com a espada que atingiu o nível 3, depois de praticar com Krina diariamente. E além disso, ele agora tem mais estatísticas de suas criaturas invocadas. Depois que ela sai, Alan começa a jogar pedras na árvore em seu quintal, e ele se sente esgotado mentalmente porque ainda não subiu de nível nenhuma vez sequer. Ele também tem que cuidar de seu irmão mais novo Mesh e ajudar nas tarefas, já que sua mãe está ocupada criando mais trabalhadores para a vila, e ele não acha que seu treinamento de arremesso de pedras vale a pena.
Ele também criou um pequeno canteiro cheio de mudas de macieira, porque seu cheiro doce reduz o tempo de recuperação de mana em 6 horas. Mais tarde à noite, Alan e esperam ansiosamente por Rodden voltar para casa, e eles ficam preocupados porque ele não deveria voltar cedo esta noite. De repente, eles ouvem uma comoção fora da casa e encontram os aldeões carregando um Rodden ferido em uma tábua de madeira. Uma cena terrível. Alan e Teresia correm para fora para ajudar os aldeões a trazer Rodden para dentro de casa, que está terrivelmente ferido com uma enorme ferida no estômago. Gerda diz que Rodden levou uma presa de javali direto no intestino, e se eles não tivessem uma erva medicinal rara, ele teria morrido antes de chegar em casa, com certeza. Teresia pergunta como ele tinha a erva medicinal, e Dirta diz que o capitão dos cavaleiros lhe deu algumas moedas outro dia, como um pedido de desculpas por como ele se comportou com Krina, e ele as usou para comprar as ervas. Outros aldeões de repente se juntam à conversa dizendo que é culpa dos plebeus que Rodin se feriu, e eles estão prontos para resolver o assunto à sua maneira. Nesse momento, Nash chega lá ao ouvir uma comoção e começa a chorar, então Alan o leva de volta para dentro para dormir, coitadinho. Gerda também diz aos aldeões para descansarem e não começarem brigas, enquanto ele fica para trás para cuidar de seu melhor amigo. Alan se aproxima dele e timidamente pergunta se um plebeu é realmente o culpado pela lesão de seu pai, e Gerda afirma. Ele diz que alguns dias atrás, o chefe da vila pediu a eles para deixar os plebeus se juntarem às caças de javali, porque a carne de javali é realmente preciosa. E embora a maior parte vá para o barão, a carne restante é dividida entre os caçadores, sem exceção. Os plebeus só podem obtê-lo trocando itens essenciais por carne, e eles nunca se voluntariam nas caças de javali, porque são um bando de covardes que sabem que não conseguem lidar com um monstro gigante. No entanto, desta vez foi diferente, porque depois que ouviram o capitão dos cavaleiros Xenoth elogiando Rodin como um herói, eles pensaram que os plebeus estariam seguros com ele por perto. Gerda diz que nem ele nem Rodin eram a favor de deixar os plebeus se juntarem às caças, mas eles não podiam recusar uma ordem do chefe. Para piorar as coisas, muitos plebeus não levaram a prática a sério, porque não queriam ter aulas de servos, que são uma classe social inferior a eles. Então, no dia da caça, eles deram aos plebeus a tarefa de manter o javali distraído enquanto todos atacavam. Mas eles não tiveram coragem de fazer nem isso, e acabaram largando suas armas e correndo, feito uns covardes. Um deles era um idiota desajeitado que caiu no chão e Rodin levou uma presa de javali no intestino, no processo de defendê-lo. Eles conseguiram derrotar o grande javali de alguma forma e até salvaram a vida de Rodin com a erva medicinal, por sorte. Gerda diz a Alan e Nirdia que ele trará a parte de Rodin da carne no dia seguinte e pede a eles para se manterem fortes. Na manhã seguinte, Alan acorda e encontra sua mãe cuidando de seu pai com todo carinho. Ele diz a ela que vai assumir o trabalho dela, mas ela diz que está bem. Nesse momento, Rodin acorda com um sobressalto, ainda pensando que está no meio da caça. Sua família fica aliviada ao ver que ele voltou a si finalmente. E enquanto eles têm um momento emocional, Alan percebe que não estava usando seu tempo direito até agora. Ele estava apenas focado em ficar mais forte, mas não havia um objetivo por trás disso. Ele agora entende que este mundo não é um jogo para as pessoas que vivem nele, incluindo sua família, de forma alguma. As pessoas que vivem neste mundo são reais, e sua família é tão real quanto elas. Alan decide que precisa usar seu poder para o bem, para manter sua família segura, especialmente porque seu pai não poderá se mover por algum tempo agora. Nesse momento, Gerda chega lá com a parte de Rodin da caça, e ele fica feliz em vê-lo de pé novamente. Gerda diz a Rodin para não se preocupar com nada e apenas focar em melhorar, porque o resto dos aldeões cobrirá sua família neste inverno, pode ter certeza. De repente, Alan se manifesta, pedindo a permissão de seu pai para assumir seus trabalhos para ajudar sua família. Ele começa a trabalhar no mesmo dia, começando por tirar água de um poço, e depois carregando baldes pesados que até um adulto teria dificuldade, acredite. Todos ficam chocados ao ver como Alan parece ser diferente, mas ele acabou de decidir puxar todos os freios sem pensar duas vezes. Ele maximizou sua força física através de suas invocações, porque isso o permitirá ajudar sua família ao máximo. E ele não está preocupado com a atenção que isso lhe trará, porque ele já tem Krina para distrair o mundo exterior, o que é ótimo. Depois de entregar água em sua casa, ele vai para os campos para aprender a colher batatas com Gerda. Gerda diz a ele para usar as duas mãos para arrancar as batatas, mas Alan começa a se exibir puxando um monte inteiro com apenas uma mão. Ele afirma que obtém essa força de seu pai e trabalha duro no campo, colhendo todas as batatas em um dia, sem reclamar. Mais tarde ele olha para as batatas colhidas, pensando como é injusto que o barão possa reivindicar mais da metade das batatas que os servos cultivam. Nesse momento ele ouve alguns convidados vindo para sua casa e acaba sendo o chefe da vila, bem como o idiota que foi a causa da lesão de Rodin. Que situação! O chefe trouxe algumas frutas como presente e o homem se desculpa por estragar as coisas que levaram Rodin a se machucar. Enquanto Rodin reage benevolentemente e diz ao homem para ser mais cuidadoso se ele quiser continuar caçando, Derja não está realmente disposta a perdoar os idiotas tão facilmente de jeito nenhum. Ela o repreende que todos têm uma família para retornar, não importa a sua classe social, e ele não deveria tratar a vida de ninguém tão descuidadamente. O resto dos servos chega lá nesse momento para verificar Rodin, e Derja deixa de lado sua raiva ao ver suas estranhas travessuras, que figura.
No dia seguinte, Alan vai sozinho a um campo de grama selvagem e cria uma área ampla para seu plano genialíssimo ajudar a família a passar os invernos. Ele invoca os sapos do inventário e protege o rosto com as mãos enquanto todos os sapos pulam em cima dele antes de pousar no chão. Em seguida, Alan monta umas armadilhas de iniciante, bem toscas, diga-se de passagem, e diz aos sapos para usarem sua habilidade de provocar, esperando atrair alguns pássaros selvagens que ele possa prender e levar para casa. No entanto, quando nada aparece mesmo depois de um tempo, ele decide que já deu por hoje. Nesse instante, ele vê um pássaro vindo em direção a eles e se prepara para pegá-lo, mas então percebe que não é um pássaro comum, e sim um monstro de rank B chamado Alba Heron. O monstro destrói as armadilhas sem nem piscar e então derrota os sapos um por um, sem dó nem piedade. Alan percebe que não é páreo para um monstro de rank B e começa a fugir, mas então sua janela de status surge do nada à sua frente, e ele pensa que, depois de turbinar seus atributos físicos ao limite, deve ser capaz de derrubar esse monstro. Então ele decide revidar e imediatamente joga uma pedra na cabeça do monstro, antes de avançar com tudo e atingi-lo com sua espada. O monstro o atinge de volta, mas então Alan invoca uma matilha de cães que mordem o monstro e o mantém ocupado. No entanto, isso não dura muito tempo também, pois o monstro pássaro rapidamente derrota todos eles, e Alan volta a lutar com sua espada. O monstro o atinge novamente e ele sofre mais dano desta vez porque perdeu um monte de bônus depois que suas invocações foram derrotadas. Ele se sente fraco demais para sequer ficar de pé, e então o monstro pássaro o ataca novamente. Alan de alguma forma bloqueia o ataque com sua espada, mas sente que este pode ser o fim da linha para ele. Alan se pergunta como pode sobreviver ao ataque do monstro quando de repente tem uma ideia que nunca tinha testado de verdade antes. Ele invoca as últimas invocações do tipo inseto que havia criado e as solta em cima do monstro pássaro. Os monstros lagarta começam a sugar a energia da Alba Heron, e ela para seu ataque, fazendo Alan perceber que estava certo sobre a utilidade de sua habilidade em combate. Ele sai de debaixo do monstro pássaro e decide enfraquecê-lo atacando-o constantemente, e assim ele pode evitar ser morto depois de perder todos os seus bônus. Ele invoca outra matilha de cachorrinhos para atacar o pássaro junto com os insetos, e eles o dominam completamente. Alan usa essa chance para desferir um golpe fatal na cabeça do monstro, e por um momento o mundo fica em preto e branco para ele. No instante seguinte, o monstro cai morto, e o Grimório de Alan aparece à sua frente, dizendo que ele derrotou a Alba Heron e obteve 100 pontos de experiência. Alan solta um grito alto para declarar sua vitória, e ele se sente no topo do mundo depois de derrotar seu primeiro monstro. Logo, ele chega em casa, arrastando sua caça preciosa, e sua família e amigos ficam de queixo caído ao vê-lo com um monstro de rank D. Beja pergunta como ele conseguiu derrubá-lo, e Alan faz o eufemismo do século, dizendo que viu o monstro pousar no chão perto dele, e então o pegou de surpresa e deu cabo dele. Krina fica realmente impressionada com o feito incrível de Alan, mas Mash está morrendo de medo do monstro morto. Rodden nota um corte no rosto de Alan e pergunta se ele está ferido em outro lugar, e ele responde que está bem, e que até a ferida no rosto já está começando a cicatrizar. Gerda examina o cadáver do monstro e nota as marcas de mordida deixadas pelos cães. Ele pergunta a Alan se ele também mordeu o monstro, e para garantir que a história dele ficasse consistente. Ele diz que estava lutando no puro instinto, então não se lembra como aconteceu. Gerda não sabe se ri da imagem na cabeça ou se apavora com a ferocidade do Alan, então decide logo preparar um monstro. Ao se virar para falar com Rodden, Alan nota um galo enorme na cabeça de Gerda, e tem certeza que foi da esposa ou treinando espada com a Krina. Enquanto ri baixinho para si mesmo, Gerda pede ajuda, e eles penduram a Alba Heron de cabeça para baixo para escorrer o sangue. Gerda diz a Alan que uma Alba Heron pesa cerca de 60 quilos e 40 quilos disso são apenas sangue e ossos, então não se tira muita carne dela, mas suas penas são vendidas por uma quantia razoável. Alan fica grato por Gerda estar ensinando tudo isso a ele, mas então sua empolgação some quando percebe que eles têm que pagar 60% disso ao Lorde. Alan sente que isso é injusto, e Gerda lhe diz que nobres de bom coração ignoram pequenos monstros de rank, e como os coelhos com chifres, mas não deixam os servos ficarem com um monstro de rank D para si. De repente, Gerda corta o monstro para extrair sua pedra mágica, e diz que ela também entra no sistema de impostos, mas é inútil para aldeões como eles de qualquer forma. Gerda tem uma ideia, e ele diz que se Rodden não tivesse se ferido por culpa do plebeu, Alan não teria encontrado a Alba Heron, e eles podem usar isso para fazer o chefe da aldeia se sentir culpado e conseguir uma fatia maior dele. Alan percebe que o melhor amigo do pai não é só um brutamonte sem cérebro, ele tem suas próprias ideias sobre o assunto. Logo depois, Gerda e Alan vão ao chefe, que fica muito feliz em ver o cadáver da Alba Heron. Gerda diz que estão dispostos a entregar as penas como imposto e ficar com o resto do monstro para eles. O chefe não gosta da ideia e diz que o Lorde pediu ainda mais carne este ano, então ele está de mãos atadas também. Gerda diz que eles darão a pedra mágica também, e o chefe ainda não está satisfeito.
Esse é o sinal para Dyrda fazê-lo se sentir culpado, e ele começa a dizer que se o herói da aldeia, Rodan, não estivesse ferido, eles não estariam nessa situação complicada. Ele diz que a família de Rodan vai passar fome no inverno com ele de cama, e Alan começa a fingir que vai desmaiar de fome. Por sorte, o chefe da aldeia é fácil de manipular, e ele concorda com o acordo. Alan o agradece e então pergunta se podem ficar com a carne das Alba Herons que caçarem no futuro. Ele sabe que vai ser complicado, e Dyrda em voz alta diz para ele não se empolgar demais, porque não terá sorte de caçar outro monstro de tão cedo. O chefe acredita nisso e dá risada, desdenhando, dizendo que se tiverem sorte de caçar uma Alba Heron, podem ficar com a carne dela. Alan e Dyrda ficam felizes que o plano deles foi um sucesso total, e logo depois, Alan monta outra armadilha para caçar uma Alba Heron. A armadilha funciona como um encanto como da última vez, e desta vez, 2 monstros vêm voando para atacar os sapos. Alan está mais esperto depois da primeira batalha, e ele imediatamente recolhe os sapos para não perder nenhum atributo. Ele então envia os insetos para sugar a energia dos monstros e depois os atinge na cabeça com uma pedra para desequilibrá-los. Depois disso, ele envia seus cães para mordê-los, e então os finaliza com um golpe na cabeça com sua espada de madeira. Após derrotar os 2 monstros, ele recolhe suas invocações, e fica orgulhoso de si mesmo, pois depois de caçar um monte de monstros, é a primeira vez que não perde nenhuma. De repente, seu Grimório surge, e lhe diz que ele finalmente conseguiu 1000 pontos de experiência e alcançou o nível 2. Alan fica radiante de alegria ao ouvir isso, e imediatamente verifica seus atributos, descobrindo que sua vida e mana estão totalmente restauradas. E todos os seus atributos também melhoraram bastante. Ele abraça seu Grimório, pois faz 6 anos que veio a este mundo, e ele finalmente subiu de nível. Ele decide contar seu segredinho para a família também, e leva as Alba Herons para casa. Rodan fica chocado ao ver que Alan derrotou 2 delas desta vez, mas ele não diz nada. Imediatamente depois disso, Alan vai para seu treino de espada com Krina, e ele está muito mais rápido agora. Ele consegue desviar dos ataques dela consistentemente, mas ele está ocupado pensando em como tem carne suficiente para durar os invernos, e tudo o que precisa agora é lenha. Ele pensa que se caçar mais 20 Alba Herons, pode alcançar o nível 3, mas isso parece impossível de fazer neste inverno. Ele fica tão distraído com seus pensamentos que Krina se esgueira por trás e acerta a cabeça dele, mantendo sua sequência de vitórias intacta. Mais tarde naquela noite, Alan conversa com seus pais, dizendo para eles apertarem os cintos, porque a história dele pode levá-los a uma montanha-russa de emoções. Ele diz que quando tinha 1 ano de idade, teve um oráculo da deusa Elmia, que lhe disse que lhe concederia poder e sabedoria. Ele diz aos pais que é por isso que ele é mais forte e inteligente que as pessoas comuns. Mas o deus da criação também lhe deu uma grande desvantagem, dizendo que ele enfrentaria desafios que 100 pessoas não conseguiriam superar juntas, e ele teria que usar sua força e sabedoria para superá-los. Dyrda fica chocada ao ouvir isso e começa a perguntar a Deus como ele pôde dar ao filho dela uma prova tão dura. Rodan, por outro lado, comenta que Alan deve ter passado por uma provação hoje, porque a ferida no rosto dele cicatrizou. Alan só percebe isso naquele momento, e Rodan lhe diz que sabe o que é superar as provações de Deus. De repente, Dyrda pergunta por que Alan não tinha nenhum talento na cerimônia de avaliação então, e ele explica que recebeu outro oráculo de Elmia sobre isso. Rodan o repreende e diz para tratar o nome da deusa com o devido respeito, e Alan se desculpa antes de continuar. Ele diz que sua classe de trabalho era muito nova para ser exibida na cerimônia de avaliação, e seus atributos eram baixos porque o método normal depende da sua taxa de crescimento, que é desacelerada por causa da sua desvantagem. Seus pais ficam curiosos sobre o talento dele agora, mas Alan não pode contar que é um invocador, já que as pessoas poderiam começar a temer que ele controle monstros perigosos. Ele diz que não sabe qual é seu talento, e também esconde o fato de ter reencarnado de outro mundo. Então Cia de repente abraça Alan, perguntando por que ele não contou antes, porque ela achava que ele era um maluco quando jogava pedras na árvore todo dia, mas ele estava apenas praticando para superar as provações dos deuses. Rodan pergunta o que ele quer fazer em seguida, e Alan diz que planeja enfrentar as provações de frente. Rodan acha uma boa ideia, e diz para ele ser corajoso e encarar os desafios que a deusa Elmia preparou. E se ficar preso em algum lugar, sempre pode pedir ajuda a eles. Ele também diz a Alan para manter isso em segredo, porque as coisas podem ficar complicadas se ele for acusado de mentir sobre um oráculo. No entanto, Rodan quer contar a Dyrda e se gabar que o filho recebeu um oráculo do próprio Deus Criador. E isso com certeza supera a Krina ser uma mestra da espada. Logo depois, Alan caçou uma porrada de Alba Herons, e as leva para o mercado junto com Dyrda, que planeja ensiná-lo tudo sobre como fazer negócios. Dyrda lhe diz que a caça ao javali também foi um sucesso, porque sem os plebeus, a vida deles era bem mais tranquila, sem perrengues. Alan, curioso, pergunta a Dyrda a diferença entre servos e plebeus. Ela explica que o estado social é outro, e os plebeus, ao contrário dos servos, não pagam aquela mordida de 60% de imposto. Em vez disso, eles pagam apenas 3 moedas de ouro por adulto e 1 por criança como imposto anual. Alan, super intrigado com essa diferença, logo parte para a pergunta que realmente importava: como um servo pode virar plebeu? Gerdur explica que eles precisam pagar um tributo de 10 moedas de ouro por pessoa da família. Ou quem sabe, o Lorde pode recompensá-los pessoalmente com uma promoção.
Alan, fazendo as contas, percebe que com a mãe dele, fabricando crianças sem parar, ele precisa juntar 50 moedas de ouro rapidinho, senão no ano que vem já serão 60. Em pouco tempo, eles chegam a uma empresa de comércio e conseguem sal em troca daquela carne seca de monstro. Depois disso, Dita leva Alan para conhecer vários tipos de lojas, e ele, esperto, aprende rapidinho a taxa de câmbio para os diferentes itens. Na vez seguinte, Alan vai ao mercado sozinho e começa a fazer uma pesquisa de campo, querendo saber quantos itens custariam se ele os comprasse com dinheiro. Depois de um tempinho de investigação, ele descobre que um pacote de carne seca de Alba Huron é vendido por uma moeda de prata. E se ele quiser juntar 50 moedas de ouro, vai ter que caçar 500 desses bichos. Ele decide nem pensar na trabalheira que vai ter para isso, e vai a uma loja de produtos medicinais, pedindo poções de recuperação de mana. O lojista, meio ranzinza, responde que eles não guardam essas frescuras em lojas tão simples. Então, Alan resolve dar uma olhada em outras ervas medicinais e desenhar seus esboços no grimório para não perder a viagem. Ele então pergunta ao lojista se ele tem as flores de Muller. O homem, ao ouvir o nome, já fica na defensiva, porque a última vez que vendeu foi para Gerda, que invadiu a loja dele e implorou de joelhos para que ele as vendesse. O lojista conta que Gerda foi incrivelmente persistente, mesmo tendo só a metade do dinheiro para comprar, e ainda prometeu pagar o resto depois. Ele literalmente se ajoelhou e implorou, dizendo que precisava das flores para salvar um amigo. O coitado do lojista não teve outra escolha, teve que ceder. Ele ainda está meio frustrado com a situação, mesmo Gerda tendo pago depois. Mas Alan, de repente, lhe entrega um pacote de carne como agradecimento. Afinal, as flores do moleiro salvaram a vida de Rodan. Depois disso, Alan vai a uma ferraria e fica babando nas armas que custam 50 moedas de prata cada. Por enquanto, ele decide que é melhor nem sonhar com elas. De repente, o Dagora, aquele que usa machado, aparece e pergunta a Alan o que diabos ele está fazendo na loja do pai dele. Alan, sem a menor vontade de se incomodar com o pirralho mal educado, apenas diz que estava só olhando e sai andando, ignorando-o. No entanto, Dagora o soca sem motivo algum e manda ele virar seu lacaio, igual ao Pau, o filho do chefe. Alan decide que vai revidar para botar o Dagora no lugar desde o começo. Ele joga a bagagem no chão e aponta sua espada de madeira para Dagora, pedindo para ele pegar a arma que quiser para que possam lutar de igual para igual. Dagora sai correndo para pegar seu taco de beisebol, enquanto Alan e Pau aproveitam para se cumprimentar. Assim que ele volta, já começa a balançar o taco de madeira com tudo. Alan, com facilidade, desvia e bloqueia os ataques. Ele percebe que Dagora tem a força de ataque de um usuário de machado, mas não é nada demais comparado a Krina. Alan avança rapidamente e o desarma com um golpe certeiro, e Dagora cai no chão derrotado. Alan aproveita a chance para dar uma lição de moral, tipo um samurai esperto, e diz que um dia voltará para fazer negócios na loja dele. Pouco tempo depois, Rodan começa a se sentir bem melhor e já se prepara para voltar ao trabalho. Alguns meses se passam e o Dagora vira figurinha carimbada na casa da Krina, que agora é tipo um campo de treinamento para toda a molecada. Paul também está por lá e Mesh pratica com a Krina, que está pegando super leve com ele, coitado. Alan percebe que o irmão dele pode ter um talento nato para ser um usuário de lança, e enquanto ele está distraído, o Dagora, espertinho, decide tentar acertar um golpe nele. No entanto, os movimentos dele ainda são muito brutos, e Alan só desvia para fazê-lo cair no chão sem muito esforço. Uma noite depois de tudo isso, enquanto Alan observa sua irmãzinha caçula adormecer, Rodin e Gerda chegam em casa, e eles parecem realmente exaustos, moídos de cansaço. Lá, Cia pergunta o que aconteceu e eles contam que o barão os ordenou a caçar 15 javalis este ano, em vez dos 10 de sempre, e é por isso que eles tiveram que deixar os plebeus se juntarem a eles de novo, para ajudar na empreitada. Teresia pergunta quem diabos achou que isso era uma boa ideia, ainda mais depois do Rodin ter se machucado, mas eles não podem recusar, porque é uma ordem direta do barão. E o pior de tudo, no ano que vem, terão que caçar 20 javalis. E se não conseguirem cumprir a meta, o Lorde está pronto para trazer mais servos de outros lugares. O que é péssima notícia para a vila, pois os servos que não conseguem caçar terão suas terras tomadas. Rodan diz que a única saída é irem caçar com mais frequência, já que não dá para confiar nos plebeus, mesmo que esse método também seja bem arriscado. De repente, Alan solta que, mesmo que caçem com mais frequência e batam a meta, a cota só vai continuar aumentando até que eles tenham que trazer servos de outros lugares ou deixar os plebeus se juntarem. Ele afirma que deixar os plebeus participarem é uma ótima ideia. E mesmo que Dirtle mande calar a boca porque adultos estão falando, Rodan, curioso, pergunta o que ele está sugerindo. Alan, com um ar de quem sabe das coisas, diz que foi abençoado com sabedoria pelos deuses, o que na verdade significa toda a sua experiência de jogar inúmeros games. Ele está super confiante de que pode transformar até os noobs mais inúteis em jogadores de respeito e pede a Rodin e Dirta para deixarem os plebeus por conta dele. No dia seguinte, Alan vai até o portão da vila, onde todos os outros servos estão reunidos, vestidos de um jeito meio esquisito, parecendo avestruzes. Eles estão super ansiosos para ter Rodan de volta à equipe, e também animados com a ideia do filho dele se juntar a eles. Rodin avisa que eles vão adotar a estratégia de caça que o Alan bolou, mas como ele ainda não tem idade para participar da caçada de verdade, vai ficar só observando de longe. Enquanto Alan cumprimenta educadamente os caçadores e aceita seu papel de observador, ele no fundo morre de vontade de se juntar à equipe e ganhar uns pontos de experiência derrotando aqueles javalis gigantes.
No entanto, ele não conseguiu convencer Rodden a deixá-lo participar da caçada, e no fim das contas, Mal conseguiu vir junto. Alan pensa que no momento, o mais importante não é ele participar da caçada, mas sim focar em treinar os plebeus direitinho, para que ninguém mais se machuque como o pai dele. Nesse exato momento, o plebeu que causou a lesão de Rodin no ano passado aparece e se desculpa mais uma vez. Ele pede a Rodin para não passar a mão na cabeça dele se ele vacilar de novo, mas Rodin pede para ele se concentrar no trabalho e confiar o resto à equipe, sem neuras. Com isso, Gerda lidera o grupo todo para fora da vila, e Alan aproveita um momento para admirar a paisagem ao redor, afinal é a primeira vez que ele sai da vila. Ele pensa que é só o começo de uma grande jornada, e que logo passará muito tempo por ali, subindo de nível e ficando mais forte. Alan logo avista a montanha do dragão branco lá longe, que é o lar dos javalis gigantes que descem da montanha assim que o tempo começa a esfriar. Ele também já ouviu umas histórias de que um lendário dragão branco vive no cume da montanha, mas não faz a menor ideia do quanto isso é verdade. No entanto, enquanto ele estava ocupado com todo esse monólogo interno, o grupo de caça já tinha disparado na frente, e eles perguntam a Alan se ele está amarelando agora. Ele imediatamente sai correndo para alcançá-los e, em pouco tempo, o grupo todo chega ao seu destino final. Rodden avisa a todos para tomarem suas posições, exatamente como haviam planejado lá atrás. Em pouco tempo, 2 dos servos conseguem atrair um javali enorme para perto deles, e logo alertam todo mundo que está escondido por ali para se preparar. Alan fica aterrorizado ao ver aquele monstro gigante, mas os servos estão prontos para enfrentá-lo de frente, sem medo. Eles ficam em guarda, e ao comando de Dirta, esfaqueiam a boca do javali com suas lanças, fazendo-o parar de atacar na hora, por causa da dor insuportável. Essa é a deixa para Rodden, e o resto da equipe atacarem o javali pelos lados, fazendo jorrar fontes de sangue do corpo do bicho. Alan observa tudo da lateral e percebe que a estratégia que o pai dele e os outros servos usam para lutar contra os javalis é bem rudimentar e que eles não podiam mesmo confiar nos plebeus para ter um papel nisso. Ele planeja fazer as coisas de um jeito diferente, e ao perceber que o javali está quase morrendo, ele manda os plebeus avançarem e atacarem. Os plebeus, sem pensar 2 vezes, seguem seu comando e se juntam aos servos. Afinal, eles só precisam dar um golpe para garantir sua parte da experiência e subir de nível. Os servos ainda não estão muito confiantes em deixar aqueles molengas segurarem lanças, mas por sorte nada dá errado. Os plebeus esfaqueiam o javali uma única vez antes que ele caia. Eles sentem um poder fluindo pelo corpo e percebem que subiram de nível pela primeira vez na vida. Os servos também celebram que não houve acidentes e que conseguiram caçar o primeiro javali da temporada com sucesso. Alan está feliz que sua estratégia deu certo, mas ele ainda está uma pilha de nervos por não ter ganhado nenhuma experiência, mesmo sendo o estrategista da equipe. Nesse instante, os plebeus se aproximam dele e o agradecem por tê-los ajudado a subir de nível, sem colocar a vida de ninguém em perigo. Alan, na verdade, não fica muito feliz com a gratidão deles, porque ele preferiria muito mais ter alguns dos pontos de experiência deles, isso sim. Alguns dias depois, Alan ajuda uns aldeões a tirar água do poço, e eles perguntam se ele vai participar da caçada de novo. Ele confirma, dizendo que vai ficar na lateral, como sempre. E então pede aos aldeões para darem uma forcinha e convencerem Rodden a deixá-lo participar da caçada também. Todo mundo morre de medo do Rodden e diz a Alan que vão levar um baita esporro se sugerirem isso a ele. O açougueiro da vila também está por ali, e ele diz a Alan que trocaria de lugar com ele de bom grado para sentir a emoção da caçada. Mas como a esposa dele está grávida, ele não quer correr risco nenhum por ela, de jeito nenhum. Ouvir isso dá uma baita ideia a Alan, e ele pede ao açougueiro para lhe fazer um favor. Ele o leva para o quintal, onde pendurou um monte de albairone para drenar o sangue deles. O açougueiro fica de queixo caído ao ver tantos bichos de uma vez só, e Alan pergunta se ele pode fazer o serviço de açougueiro para ele. Ele se oferece para pagar com 2 pacotes de carne por cada albairone que ele conseguir processar. O açougueiro, claro, acha um negócio bom demais para deixar passar. Alan deixa o trabalho todo por conta dele, porque seu plano é vender a carne de albairone para ganhar uma grana de verdade e comprar o status de plebeu para sua família. Ele pensa que chamar um açougueiro da cidade para ajudar sairia caro demais. E se ele aceitar a ajuda de um servo, também terá que fazer menos viagens à cidade. No dia seguinte, os aldeões saem para caçar de novo, e desta vez, há mais plebeus com eles. Os novatos não têm certeza se conseguirão aplicar a estratégia de Alan, mas os mais experientes garantem que é super seguro e que eles podem subir de nível facilmente usando aquilo. Alan também acha uma boa ideia deixar o número de plebeus crescer aos poucos, para que logo eles tenham membros suficientes para formar 2 equipes e caçar ainda mais javalis. No entanto, isso o deixa com a pulga atrás da orelha sobre a crescente demanda do Lorde por carne de javali, porque não parece que o domínio dele esteja com falta de comida. O raciocínio de Alan é interrompido quando os servos trazem o javali. Todo mundo segue a estratégia de sempre, aguentar o golpe e depois atacar o javali pelos lados, e os plebeus, claro, também entram na jogada. Em questão de segundos, o javali sangra até a morte e todos comemoram mais um sucesso. Os plebeus sentem o poder de subir de nível de novo, mas desta vez não estão sozinhos, porque o Alan também subiu de nível. Ele se sente super feliz que o plano dele deu certo, mesmo achando que era uma bobagem no começo. Mais cedo, enquanto os servos puxavam o javali selvagem, Alan, sorrateiramente, invocou seu gafanhoto bem na frente do bicho, para que ele fosse esmagado e contasse como um golpe.
Isso, tecnicamente, contou como se Alan tivesse dado um golpe no javali, e ele ganhou sua parte de experiência quando o monstro morreu. Ele está feliz que agora pode farmar mais facilmente e elogia o gafanhoto que sacrificou a vida por sua gloriosa causa. Um verdadeiro herói. Alguns meses depois, é a véspera de Ano Novo, e Alan e Krayna são convidados para uma festa na casa do chefe. Eles voltam para casa cheios de doces e presentes, e Alan pensa que essa é a forma do chefe, de agradecê-los por terem batido a cota de 15 javalis. Assim que chegam em casa, eles descobrem que suas famílias já começaram um churrasco para alegria geral. Enquanto aproveitam o churrasco juntos, Gerda pergunta às crianças se o chefe falou algo sobre eles, e Alan responde que ele os agradeceu por terem cumprido a cota. Gerda então nota a garrafa de bebida alcoólica atrás deles, e assim que Alan confirma que o chefe deu a ele, tanto o Rodin quanto o Dirta ficam super animados, com os olhos brilhando. Alan estava contando com isso, e ele usa essa chance para lançar seu plano mestre, o golpe de mestre. Ele pergunta ao irmão Mash se ele quer praticar luta de lança com ele, afinal ele tem um talento nato para ser um usuário de lança. Os dois adultos ficam confusos com essa conversa e pedem a Alan para simplesmente entregar a garrafa a eles antes de sair, sem enrolação. Mas ele se recusa, dizendo que o chefe deu a garrafa para ele, já que eles não foram à festa. Os dois indignados dizem que ele nem pode beber ainda. E Alan responde que vai deixar a garrafa com ele se o vencerem em um jogo, um desafio justo. Gerda concorda na hora, mesmo com Rodden o avisando para ter cuidado. E então Alan pergunta o que ele vai ganhar se por acaso ele os vencer. Rodden pergunta o que ele quer, e Alan diz que, se ele ganhar, poderá empunhar uma lança em todas as caçadas de javali do próximo ano, sem exceção. Rodden lança um olhar para Gerda que dizia claramente: fomos passados para trás, mas agora não dava mais para voltar atrás na palavra. Eles concordam com as condições de Alan e perguntam que tipo de jogo vão jogar. Ele responde que será queda de braço, e os homens confiantes já acham que a vitória está no papo. Dirta é o primeiro a ir, avisando Alan que não vai pegar leve, afinal tem bebida em jogo. Mas ele nem imagina que Alan já ativou suas cartas de invocação para turbinar sua força física. Assim que a disputa começa, Dirta até domina no início, mas então Alan usa sua força de verdade e o empurra para trás, sem dó. Dirta não consegue resistir à força dele, mesmo colocando todo o seu esforço, e Alan bate o punho na mesa com um estrondo. Depois de fazer o tio passar aquela vergonha na frente da namorada, Alan desafia o pai para a próxima partida, sem perder tempo. Enquanto eles dão as mãos, Alan se emociona ao sentir as mãos do pai, ásperas e calejadas, resultado de tanto trabalho duro pela família. Rodden também fica sentimental, percebendo que o filho dele cresceu e ficou forte o suficiente para competir com ele agora. Um orgulho. E Alan quer mostrar a ele que agora é um adulto de verdade, pronto para tudo. No entanto, assim que a disputa começa, ele não consegue nem mover a mão de Rodden, que o derrota facilmente, sem suar. Alan percebe que não conseguiria vencer o pai, que deve ter estatísticas de ataque acima de 300, um verdadeiro monstro. Ele se sente orgulhoso ao ver a força do pai e entrega a garrafa de bebida a ele com um sorriso. Enquanto Rodden e Dirta começam a beber e comemorar, Alan calcula que as forças deles devem estar em torno do rank C e D, respectivamente, o que é impressionante. Isso lhe dá um parâmetro de quão fortes as pessoas comuns são neste mundo, e ele decide trabalhar duro para alcançar o nível delas. Enquanto isso, as mulheres dizem a Alan para não ficar muito chateado com a derrota, sendo que ele claramente nem está ligando para isso, o espertinho. Rodden diz que ele já é mais forte que o Dirta, mas que ainda não vai participar das caçadas até conseguir vencê-lo. Alan concorda com a condição e pensa que se conseguir subir de nível sua habilidade de invocação mais uma vez, antes que o inverno chegue, ele provavelmente poderá vencer Rodden, e finalmente se juntar à caçada. Alguns meses depois, a habilidade de invocação de Alan atinge o nível 4, e ele desbloqueia criaturas de rank I, além de um novo tipo de criatura. Ele precisa fundir criaturas já existentes para criá-las, mas desta vez ele tem mana de sobra para experimentar à vontade. Enquanto Alan verifica as melhorias em suas estatísticas, ele nota uma nova habilidade chamada Armazenamento. Ao ativá-la, ele encontra um buraco negro quadrado bem no meio do seu grimório. Ele imediatamente testa, colocando paus e pedras lá dentro, e descobre que pode guardar uma quantidade ilimitada de coisas na caixa de armazenamento, desde que caiba na entrada, claro. Isso confunde Alan, porque a habilidade de armazenamento parece com certeza uma habilidade de endgame e um iniciante de nível 3, como ele não deveria ter acesso a ela. Ele se pergunta se os desenvolvedores cometeram um erro ao dar a ele essa habilidade, já que ele nem tem necessidade dela agora. Mas então ele se convence de que a razão por trás disso logo será revelada a ele. Mais tarde naquele dia, ele decide tentar criar insetos de rank I, mas não consegue fazer absolutamente nada. Ele se pergunta se não tem mana suficiente para isso, mas ao que parece, ele precisa de pedras mágicas para criar criaturas de rank I. Por sorte, Alan tem umas pedras mágicas de rank E de coelhos com chifres guardadas num esconderijo que ele está acumulando. Ele as pega para invocar insetos mais fortes. No entanto, isso também não funciona. Então ele decide jogar a pedra mágica dentro do armazenamento para ver o que acontece numa tentativa de experimento. Isso funciona perfeitamente, e ele consegue criar uma borboleta de rank, e que é bem maior do que ele esperava, um baita inseto. Nesse exato momento, a mãe dele chega e Alan, de algum jeito, esconde aquele Pokémon gigante de inseto atrás das costas até ela ir embora. Em seguida, ele invoca um animal de rank, e que, para sua surpresa, acaba sendo um tigre dente de sabre. Alan quase faz nas calças ao ver aquilo. No entanto, o dente de sabre é super obediente e forte, e ainda por cima, aumenta sua força física em 10 pontos. Depois, Alan decide fundir as criaturas para criar novos tipos, mas descobre que também precisa de pedras mágicas para isso.
Ele percebe que vai ter que caçar mais coelhos com chifres e então pergunta ao pai sobre eles, querendo saber onde encontrá-los. E Rodden lhe conta que os coelhos com chifres não virão mais para a vila, porque eles cavaram uma trincheira ao redor de todo o vilarejo no ano passado. Alan fica desapontado ao ouvir isso, mas logo ele encontra uma nova oportunidade para aprender ainda mais. Enquanto Krina transforma uma sessão de sparring com Dagora numa sessão de palmadas, Alan pergunta a Pel sobre as pedras mágicas. Afinal, ele é o cara mais estudado entre eles. Pel lhe explica como as pedras mágicas, colhidas de monstros, podem ser usadas para fazer ferramentas mágicas, mas que só as pedras acima do rank D são realmente úteis, as outras são lixo. Ele diz que as pedras mágicas de rank, e são tão inúteis que dá pra encontrar elas jogadas por aí. E de fato, ele logo encontra uma no próprio campo de treinamento deles. Isso dá a Alan uma nova esperança, e ele sai pela vila para coletar todas as pedras mágicas que conseguir encontrar, uma por uma. Depois disso, ele vai para as pastagens e cria todas as invocações que consegue. Enquanto ele se pergunta quais são as habilidades de cada um, uma forte rajada de vento faz a carta do pássaro voar longe, e seu falcão aparece para avisá-lo de um perigo iminente. Nesse exato momento, um javali bebê o ataca e o derruba no chão, sem dó. Mas sua invocação do tipo grama o cura rapidinho. A borboleta coloca o javali em transe, enquanto o dente de sabre o finaliza com um golpe certeiro. E quando um segundo javali o ataca, uma criatura do tipo javali surge para defendê-lo, mostrando sua força. No entanto, tudo isso era o Alan dilulando e perdendo nosso tempo, porque ele pensa que é assim que um invocador deve lutar na maior. Ele sabe que não existem guias de jogo neste mundo, e que ele vai ter que descobrir tudo sozinho, na raça. Ele sente que todas as classes de criaturas têm um papel bem específico no combate e decide basear sua estratégia em torno delas. Alan chama todas as suas criaturas e pensa. Insetos aplicam debuffs no inimigo, enquanto as feras causam dano pesado. Pássaros coletam e retransmitem informações, os tipos grama curam e as invocações do tipo pedra defendem, formando uma equipe completa. Ele percebe que pode fazer o trabalho de uma equipe inteira sozinho, sem precisar de ninguém. E é por isso que a classe de invocador tem um potencial tão, mas tão alto. Ele agora entende que a habilidade de armazenamento foi dada a ele para que pudesse carregar com segurança milhares de pedras mágicas o tempo todo, e ele jura se tornar a pessoa mais forte do mundo, custe o que custar. Alguns dias depois, o chefe da vila convida Alan, Rodin e Gerda para sua mansão, para conversar sobre um assunto importante. Enquanto os adultos batem papo com o chefe, Alan se empanturra com umas frutas do dragão espinhosas, aproveitando a boquinha. O chefe diz que os chamou ali para informar que, no próximo mês, o barão fará uma visita pessoalmente. Tanto Rodin quanto Gerda ficam chocados ao saber que o Lorde vai visitar a humilde vila deles. Mas Alan, por outro lado, não pensa muito bem do idiota que exige que eles caçem 20 javalis gigantes a cada inverno, que absurdo. O chefe explica que o barão quer assistir às caçadas de javali por pura curiosidade, e Dirta não gosta que suas batalhas de vida ou morte sejam só entretenimento para um nobre. Rodin, por outro lado, não vê problema nenhum nisso. Mas ele quer saber por que o chefe convocou Alan junto. O chefe responde que o barão sente falta da ilha Epsin, então Alan vai atendê-lo e basicamente ser seu guia pela vila e pelas caçadas. Rodin pede ao chefe para mandar o próprio filho, mas o gorducho responde que seu filho Pele é muito tímido e não conseguiria satisfazer o barão. O chefe diz que Alan terá que manter o barão entretido durante toda a sua estadia na vila. E Alan não está muito afim de fazer isso. Mas pensando bem, ele percebe que pode usar essa chance para impressionar o barão com sua inteligência e habilidades, o que o ajudaria a virar plebeu mais rápido do que caçando albarrirones e javalis gigantes. Mesmo sendo uma chance bem remota, Alan concorda com o pedido do chefe de guiar o barão. Logo depois, o barão Granvel chega à vila, acompanhado da Ordem de Cavaleiros liderada pelo capitão Senoff, o chefe da vila dá as boas-vindas ao barão, que trouxe sua filha Cecily. Eles visitam a casa do chefe, onde Alan está trabalhando como servo temporário. Granvel elogia o trabalho duro do chefe em manter uma vila tão próspera. Ele diz que nos últimos 15 anos não houve vila mais bem-sucedida que a deles, a Vila Krina. O chefe aceita humildemente o elogio e então Granvel se desculpa por pedir mais carne de javali a cada ano. Ele sabia que estava sobrecarregando os aldeões, mas não podia desobedecer a uma ordem do próprio rei. De repente, ele fica furioso e diz que a culpa é toda do Visconde Carnal, que de propósito chamou a atenção do rei para as caçadas de javali, só para colocá-los numa enrascada. Seu mordomo pede para ele se acalmar um pouco, porque a raiva dele está assustando o chefe da vila. E bem nessa hora, a comida é servida para acalmar os ânimos. Granvel e a filha dão uma mordida, ficam encantados com o sabor delicioso e logo perguntam ao chefe que carne é aquela. Ele hesita em responder e Alan entra na conversa explicando que é um prato feito com carne de albarriro e que a ave no prato dele foi caçada ontem mesmo para garantir o sabor mais fresco. Ele explica mais detalhes bobos sobre o prato e o barão fica impressionado com a confiança e clareza dele. Ele pergunta ao chefe se aquele é seu filho, e o chefe responde que o garoto é filho de Rodin. Zenoff se lembra de tê-lo visto da última vez que esteve na vila, e Alan o cumprimenta, dizendo que será o guia deles para a caçada no dia seguinte. Granvel fica impressionado de novo com os modos de Alan e pergunta se o pai dele é um cavaleiro. O chefe responde que o pai de Alan é um servo, e isso irrita a filha mimada de Granvel, Cecil, que pergunta ao chefe como ele ousa deixar um servo no salão de jantar com eles.
O pai dela a repreende na hora, lembrando que servos também são membros do território deles, e ela não pode tratá-los como se fossem menos que humanos. Cecile pede desculpas ao pai na mesma hora, antes de lançar um olhar de nojo para Alan, que nem liga muito. Depois disso, Zenoff diz a Alan que eles estão ansiosos para saber os detalhes da caçada de amanhã. Ele diz que a meta de caçar 20 javalis em um inverno é demais, e se os aldeões não derem conta, os cavaleiros assumirão. Cecil concorda com ele e diz que seria muito legal ver os cavaleiros caçando os javalis, em vez de alguns aldeões bobos. O barão também acha uma boa ideia e diz que assim que os cavaleiros aprenderem o básico, eles podem assumir o trabalho. De repente, Alan se manifesta para salvar a dignidade de sua vila e diz que os cavaleiros não serão necessários, porque os aldeões podem caçar 20 javalis facilmente sozinhos. Ele decide apostar a aura da vila e diz a todos que o desempenho deles amanhã vai tirar todas as dúvidas. No dia seguinte, toda a comitiva segue para a floresta para observar a caçada de javalis. E Alan os leva a uma torre de observação construída especificamente para que vivenciem a caçada sem perigo. Cecil ainda não fala com ele sem desprezá-lo, mas assim que todos chegam ao ponto de observação, Alan começa a guiá-los passo a passo pela caçada. Logo, Rodden e os servos chegam lá, vestidos com armaduras feitas de couro de javali. Alan agradece ao barão por conceder-lhes permissão para usar o couro de javali restante para fazer armaduras, em nome de todos. Depois disso, a unidade de isca corre para encontrar e atrair o javali. E Alan diz a todos para terem paciência, porque esse processo leva bastante tempo. Enquanto esperam, Xenoff pergunta a Alan sobre Krina, e ele responde que ela está ótima. Xenoff fica feliz em saber disso, e diz que um tutor será enviado depois da primavera para prepará-la para o exame de admissão da academia, enquanto Alan ri baixinho, imaginando Krina estudando. A equipe de isca leva o javali para o campo de caça, e a equipe de tanques usa escudos enormes e resistentes para encurralá-los. Depois disso, os atacantes principais vão em direção à cabeça do javali para esfaqueá-lo, e em seguida, os novatos o atacam por trás com lanças longas. Alan explica como os novatos atacam apenas uma ou duas vezes para ganhar experiência, e geralmente não recebem armadura, porque o risco para eles é mínimo. Cecil começa a sentir náuseas ao ver o javali sendo esfaqueado repetidamente, e quando Rodin dá o golpe final no pescoço, ela desmaia. Tanto Xenoff quanto Granville ficam completamente impressionados com as habilidades dos aldeões e decidem deixar a caça de javalis inteiramente para eles, quando de repente, mais 2 javalis vêm correndo em sua direção. Zenoff imediatamente diz ao seu vice-capitão para preparar os cavaleiros para ajudar os aldeões. Mas Alan diz que não há necessidade, porque os aldeões estão preparados para tais incidentes. No chão, Rodin diz a todos para segui-lo e agir em 2 grupos, e eles usam a mesma estratégia para encurralar os javalis e caçá-los. Alan diz ao barão e a Zenoff que todo caçador que se preze sabe que deve caçar toda a presa que atrai, porque se deixarem qualquer presa escapar, são caçadores de quinta. No entanto, ele sabe que isso era possível antes deste ano, principalmente porque os aldeões não tinham bons equipamentos. A maioria dos produtos da caça ia para impostos, então eles não podiam pagar para melhorar suas ferramentas. No entanto, eles de alguma forma economizaram o suficiente para melhorar suas lanças um pouco a cada ano, e esse aumento gradual os tornou muito mais eficientes ao longo dos anos. Com a armadura do ano passado, agora são fortes o bastante para formar 2 equipes e derrotar 2 javalis ao mesmo tempo. E Alan está aliviado que a aposta que fez em sua vila, Aura, valeu a pena. Granville diz que com 3 javalis caçados, sobram apenas mais 17 para este ano, mas Alan o corrige, dizendo que eles já caçaram 7 javalis antes de ele chegar, então restam apenas mais 10. Granville fica satisfeito em ouvir isso e diz que não precisam enviar cavaleiros para ajudar os aldeões. Alan responde que seu pai e os outros ficarão felizes em saber disso, e depois ele diz que tem 2 pedidos a fazer a ele. O primeiro pedido é ter couro de javali suficiente para fazer mais 2 escudos gigantes para caçar mais javalis, e o Lorde concorda de bom grado. O segundo pedido, no entanto, é um pouco complicado, porque Alan diz que precisam de itens que geralmente não estão disponíveis para servos, especialmente bebidas alcoólicas. Granville não entende a necessidade disso, e Alan explica que, à medida que caçam mais javalis a cada ano, os aldeões terão um excedente de carne que perderá seu valor. É por isso que ele quer que os servos a troquem por bebida, para evitar que a economia entre em colapso. Granville pergunta por que ele está pedindo bebida especificamente, e Alan se vira para Zenoff, dizendo que, como guerreiro, ele entenderá. O Capitão da Noite comenta que nada funciona melhor que álcool para manter o moral dos guerreiros elevado, e ele diz ao barão que o pedido faz sentido. Granville concorda com os 2 pedidos e então elogia Alan pelo ótimo trabalho que fez hoje. Mas Cecil não fica feliz que outra pessoa esteja recebendo a atenção do papai dela. Ela xinga Alan enquanto volta para casa, mas quase cai do cavalo ao fazer isso. Alan fica feliz em vê-la ir embora e pensa que nunca mais terá que vê-la. Bem, ele acaba encontrando-a e a Granville no dia seguinte, porque o barão quer recompensar as pessoas que o abastecem com carne deliciosa a cada ano. Alan fica animado, esperando que sejam promovidos a plebeus, e é exatamente isso que acontece. Granville declara que Rodin, Dita e suas famílias serão agora promovidos ao status de plebeus. Todos se curvam para agradecer ao barão, e Alan mal consegue conter sua empolgação.
Ele pensa que agora pode sair dos limites da vila e caçar monstros maiores e mais poderosos. Granvelle então declara que qualquer servo que tenha participado das caçadas por 10 anos ou mais também será promovido a plebeu e pede a Rodan e Gerda para prepararem uma lista. Dito isso, ele se lembra que o rei queria promover a vila Criina como exemplo para todas as vilas do reino, e estava curioso sobre como a caça de javalis começou. Rodan fica meio azedo ao ouvir isso. Gerda diz que a história é um pouco pessoal para seu melhor amigo, então ele a contará em seu lugar. Ele diz que 13 anos atrás, quando o trabalho para construir esta vila começou, cerca de 100 servos vieram de outras vilas para populá-la. Após meses de trabalho duro, eles conseguiram limpar uma área considerável e cultivar plantações nela. Mas em um inverno, um javali enorme os atacou, comendo a maior parte da comida que haviam guardado. Os servos ficaram arrasados, e então Rodan se adiantou, sugerindo que caçassem o javali para obter carne. Os servos o seguiram para a batalha sem armas ou conhecimento adequados, mas apenas com seus equipamentos de fazenda conseguiram derrubar um javali. Granvelle diz que eles deveriam se orgulhar disso e pergunta por que isso incomoda tanto Rodan. Gerda explica que eles perderam um amigo na caçada, que não teve a sorte de subir de nível e ter seus ferimentos curados. Gerda diz que tentou convencer Rodan várias e várias vezes a não se culpar por isso, mas ele não para de fazer isso. Alan agora entende por que seu pai correu para salvar aquele plebeu bobo no ano passado. Granvelle também se desculpa por tocar no assunto, mas então diz a Rodan que a vila não teria chegado a este ponto se ele não tivesse iniciado a primeira caçada de javalis. Ele decide recompensá-lo por isso e pergunta o que ele quer. Alan insiste para o pai pedir uma bebida de qualidade, mas em vez disso, Rodan pede ao barão para deixar seu filho trabalhar em sua propriedade. Ele diz que Alan é sábio e corajoso, e pode fazer qualquer trabalho que um adulto faria. Alan entra em pânico ao ouvir isso, porque assim ele não poderá caçar monstros e subir de nível. Mas Granville gosta da ideia. Até seu mordomo concorda que Alan será uma ótima adição à equipe. E então Granvelle declara que ele é bom demais para ser apenas um criado comum. Então será um camareiro de sua família. Alan nem sabe o que esse cargo significa, mas Cecil fica enojada que um servo vá morar com eles na mansão. O mordomo confunde a cabeça racista dela, lembrando que Alan agora é um plebeu, mas ele está ocupado pensando em uma desculpa para sair dessa situação. No entanto, ao ver o pai chorando de alegria por conseguir essa oportunidade para ele, Alan aceita seu destino. Logo, ele se prepara para partir para a propriedade do barão e todos se reúnem para se despedir. Criina está muito triste para ir, e Alan decide animá-la com um duelo final. Ela concorda de bom grado, mas assim que o duelo começa, Alan leva a melhor. Todos ficam surpresos ao ver isso, especialmente Criina, e a razão é que Alan estocou cartas de pássaros que aumentam sua agilidade. Ele consegue dominar Criina e aponta a espada para o pescoço dela. Ela não consegue acreditar que perdeu, mas Alan diz que foi um empate, e eles podem resolver a luta quando se encontrarem no futuro. Depois disso, ele se despede de seus irmãos, assim como de Gerda e Matilda. Dagora e Paul também os observam do outro lado da cerca, e Paul chuta o usuário do machado na bunda para mandá-lo se despedir de Alan. Dagora trouxe uma pequena adaga para Alan como presente de despedida, mas ainda não consegue falar com ele sem uma atitude desnecessária. Depois disso, Rodan e Si acompanham Alan até o comboio do barão, com uma despedida triste, mas cheia de esperança. Ele deixa a vila para um futuro diferente do que queria. Logo depois, Alan chega à propriedade Granvelle, no meio da cidade, e fica deslumbrado com a riqueza e o luxo da família do barão. Não muito depois, ele consegue seu primeiro trabalho, virar uma escada para Cecily subir, para que ela possa colher frutas da árvore. Ela fica dizendo para ele ir para a esquerda, depois para a direita, e então o xinga quando eles acabam no mesmo lugar. Alan fica puto com ela e deseja que, pelo menos, ela tivesse coxas grossas, porque aí ele a ouviria de bom grado. Cecily diz que não consegue alcançar as frutas porque ele é um rei baixinho, e Alan diz para ela subir nos ombros dele em vez de ficar sentada para aumentar o alcance. Cecily percebe que é uma boa ideia, mas avisa Alan que ele será demitido na hora se a deixar cair. Ela sobe nos ombros dele e começa a colher as frutas, e Alan está quase no limite da paciência enquanto ela consegue. No entanto, assim que ela morde a fruta, cospe-a porque está amarga. E Alan diz que, segundo um ditado, nem sempre as frutas em árvores altas são doces. Cecily pergunta se ele sabia que a fruta seria ruim, e Alan age educadamente, dizendo que não tinha ideia. Cecily apenas zomba dele e então manda ele ir imediatamente ao mercado comprar uma fruta doce para ela. Alan preferiria fazer isso a conversar com uma megera como ela, quando de repente uma sombra enorme cobre a mansão inteira. Alan olha para cima e vê um dirigível gigantesco sobre eles, e não consegue parar de ofegar com a visão magnífica. Cecily, no entanto, o chama de caipira idiota, porque aquilo é claramente um navio mágico. Alan se lembra de como Pel uma vez lhe disse que pedras mágicas podiam ser usadas para alimentar ferramentas mágicas, e ele se pergunta como elas poderiam ser usadas para alimentar algo tão grande. Ele não consegue parar de olhar para aquilo com um sorriso idiota no rosto, e Cecily diz para ele ir ao mercado quando terminar.
Na manhã seguinte, Alan acorda em um barracão coberto de teias de aranha, porque é seu novo quarto. Ele se sente revigorado depois de uma boa noite de sono, e depois se sente ainda melhor porque suas invocações tipo grama, rank-e, cheiram muito bem e reduzem o tempo de recarga de sua mana. Alan está no clima para vencer suas tarefas do dia, mas primeiro ele vai tomar café da manhã no salão de jantar de todos os servos. Lá, ele cumprimenta o chefe dos servos, Rick, que pergunta se ele está se dando bem com Cecily. Alan pensa em como aquela pirralha de cabelo roxo está sempre mandando nele, e Rick começa a sentir pena dele. Ele diz a Alan que a vida de um camareiro não é fácil e se ele fosse um criado comum, Cecily o teria incomodado menos. Alan pergunta a Rick qual é exatamente a diferença entre um criado comum e um camareiro, porque ninguém lhe deu uma resposta clara antes. Rick diz que mordomos, chefes de cozinha e outros cargos importantes são chamados de servos de alto escalão, e os servos de baixo escalão incluem cocheiro, cozinheiro, jardineiro, camareiro e camareiras. Todos os servos de alto e baixo escalão são considerados parte da família, mas os criados comuns são ajudantes ocasionais e não contam como membros da família. Alan anota a explicação e pergunta a Rick se os servos são realmente considerados parte da família do nobre. Rick confirma, e Alan finalmente entende por que seu pai ficou tão emocionado quando ele se tornou um camareiro. Alan vê o Barão Granvelle com ainda mais respeito agora, e ele jura trabalhar duro para ganhar sua confiança. Mais tarde, ele ajuda a arrumar a mesa do café da manhã para o barão e sua família, e fica surpreso ao ver que eles estão comendo a mesma sopa simples e pão que os servos estavam comendo. Alan se pergunta se o barão está falido, ou se ele simplesmente gosta de economizar dinheiro. A esposa do barão elogia Alan, dizendo que ele aprendeu rapidamente o básico de ser um servo, e ele responde que é graças aos ensinamentos de seus superiores. Isso impressiona a dama ainda mais, e ela diz que Alan é bastante inteligente e bem educado para um servo. Granville acrescenta que Alan também não tem um talento, o que deixa Cecily curiosa. Ela aproveita a chance para se gabar de que é uma maga, e Alan fica impressionado porque isso era um talento de 2 estrelas no menu do jogo. Ela declara orgulhosamente que seu irmão mais velho, Mihai, é um espadachim, mas seu outro irmão Thomas parece magoado por causa dessa conversa. O barão repreende Cecily, lembrando-a de que ela não deveria se gabar de talentos. De repente, Thomas começa a chorar, dizendo que é o único sem talentos, e o barão diz para ele se animar, porque ele vai para a faculdade de nobres na capital. Thomas chora que não quer isso, e em vez disso, quer ir para a cidade da academia como seu irmão Mihai. O barão diz que não é possível, porque só quem tem talentos vai para a cidade da academia, e o resto vai para a faculdade de nobres. Ele começa a falar sobre como ele também nasceu sem um talento. Então foi para a faculdade onde conheceu sua esposa, e começou uma família com ela. Ambos dizem a Thomas para não perder a esperança, e Cecily desconta sua frustração em Alan, lançando-lhe um olhar de nojo. Mais tarde naquele dia, Alan tem meio dia de folga e decide ir para as ruas para aprender mais sobre a cidade. Ele vê um monte de aventureiros entrando no prédio da guilda e imediatamente os segue, perguntando à recepcionista se ele também pode se tornar um aventureiro. Ela pergunta quantos anos ele tem, e ao saber que ele tem apenas 8 anos, ela diz para ele voltar 4 anos depois, porque ele precisa ter pelo menos 12 para se tornar um aventureiro. Ele se recusa a desistir e começa a coletar informações ao redor do prédio da guilda. Ele vai ao quadro de avisos onde são mencionadas as recompensas por vários monstros. Ele descobre que monstros mais fracos, como coelhos com chifres, rendem apenas uma moeda de cobre, mas monstros mais fortes, como goblins e orcs, podem render moedas de prata também. Bem nessa hora, um aventureiro rústico o chama por trás e diz que ali não é lugar para crianças. Alan educadamente diz que está de saída e então, de repente, pergunta por que não há um local de surgimento mencionado nos pôsteres de monstros. O aventureiro entra na onda e responde que são monstros comuns que podem ser encontrados em qualquer lugar, então um local de surgimento não é necessário. Ele de repente percebe que está ensinando um pirralho de graça e mais uma vez diz a Alan para ir para casa. Alan percebe que o Sr. Crop Top é na verdade um banana e pergunta onde ele pode encontrar monstros de cada nível de dificuldade. O aventureiro diz que monstros de classificação mais alta são encontrados longe de assentamentos humanos, com os monstros mais poderosos nas montanhas do Dragão Branco. Alan se aproveita do banana e pergunta sobre o monstro com uma recompensa de 200 moedas de ouro. O aventureiro responde que ele é muito poderoso e rápido, então eles deveriam deixar monstros assim para os cavaleiros. Alan então pergunta sobre o dragão branco que tem uma recompensa de 1000 moedas de ouro por sua cabeça. E o banana responde que o dragão branco é o monstro mais forte da região, então ninguém pode derrotá-lo. No entanto, há enormes reservas de mithril precioso em sua montanha, então a recompensa por sua cabeça continua aumentando, mas ninguém está disposto a arriscar a vida. Alan percebe que se a recompensa pelo dragão branco continua subindo, significa que o mithril na montanha deve valer muito.
Nisso, os membros do grupo do Raven, o Molenga, chegam e começam a discutir qual boteco ir hoje. Alan aproveita para agradecer o Raven e sai da guilda, focado nos seus outros planos. Ele corre pro portão da cidade a toda velocidade e o guarda o para pedindo a permissão para sair. Alan mostra o brasão da família Granvelle e o guarda se desculpa por tê-lo parado. O guarda abre os portões e Alan corre para fora, todo animado, esperando matar muitos monstros e ganhar uma tonelada de experiência. O guarda preocupado pede para Alan levar alguém para protegê-lo, mas ele não ouve e logo some de vista. Ele decide não ir muito longe da cidade, senão os monstros seriam muito fortes para ele. Mas está confiante de que pode derrubar monstros de Rank D facilmente. Ao chegar na floresta, Alan primeiro invoca seu falcão de Rank I e testa o quão bem ele obedece suas ordens. Ele descobre que o pássaro é inteligente o suficiente para seguir instruções simples e decide usar suas habilidades para procurar monstros. Ele invoca mais 5 falcões e os envia para patrulhar a área, e enquanto isso, invoca um tigre dente de sabre. Alan testa a inteligência dele também e descobre que o gatão é burro demais para seguir ordens, preferindo rolar no chão. Logo depois, um dos falcões volta com boas notícias, e Alan o segue para caçar alguns monstros. O falcão o leva longe demais, mas por sorte há um bando inteiro de goblins esperando para serem caçados ali. Eles notam Alan antes que ele possa invocar qualquer criatura e tentam atacá-lo, mas Alan invoca imediatamente 5 dentes de sabre para protegê-lo. Os goblins hesitam em atacá-lo e Alan não pensa 2 vezes, invocando mais 5 dentes de sabre atrás deles. Ele comanda seus pokémons para atacar e eles começam a dominar os goblins, mas não sem levar um pouco de dano. Alan invoca a borboleta que usa sua habilidade especial para dar melatonina aos goblins, para que eles durmam. Uma vez que são alvos fáceis, Alan joga uma pedra num goblin, mas descobre que ainda não é forte o suficiente para matá-los com um ataque à distância. Ele deixa seus dentes de sabre terminarem o trabalho e ganha 1000 de experiência por caçar 5 goblins. Alan sente que tirou a sorte grande, porque goblins são fáceis de derrotar e dão bastante experiência. Ele colhe as pedras mágicas e então ordena aos falcões que encontrem mais grupos de goblins por perto. Ele continua procurando e derrotando goblins um por um, e ao anoitecer já derrotou 80 goblins e 5 coelhos com chifres de brinde. Alan faz malabarismo com as pedras mágicas, celebrando subir 2 níveis no mesmo dia, e pensa que é o melhor dia da vida dele. Ele planeja caçar mais e pede aos falcões para acharem mais presas, mas eles balançam a cabeça decepcionados porque não vêm com visão noturna embutida. Alan entra em pânico ao ouvir isso, porque contava com os falcões para guiá-lo de volta para casa, mas ele consegue se virar e achar o caminho sozinho. Ao longo do mês, Alan sai para caçar monstros em cada um dos seus dias de folga e alcança o nível 12. Ele também consegue umas bolas de ferro sob medida para jogar nos monstros e causar mais dano. Ele se sente feliz com seu progresso e pensa que é hora de ser mais ambicioso e caçar monstros ainda mais fortes. Com esses pensamentos na cabeça, ele entra sorrateiramente na mansão à noite, mas toma um susto ao ver a figura imponente do mordomo-chefe, que o procurava por toda parte. O mordomo o leva para ver Granvelle, que primeiro elogia Alan por se tornar um ótimo criado em apenas 1 mês de trabalho. No entanto, ele está bem curioso sobre como Alan passa seu tempo livre, porque ele sempre sai da mansão de manhã e volta tarde da noite. Alan entende a curiosidade do barão e decide dar uma resposta honesta. Ele responde que vai para a floresta caçar monstros, e o barão fica ainda mais intrigado. Ele pergunta o motivo e Alan rapidamente usa o nome do pai, dizendo que é filho de Rotten, o caçador de javalis, e que a caça corre em suas veias. Essa resposta é suficiente para convencer o barão, e ele diz a Alan que ninguém pode impedi-lo de seguir os passos do pai. O mordomo então pergunta o que ele faz com a carne de coelho com chifres que caça, porque se ele vender para açougueiros, pode causar um escândalo. Alan não pode revelar que caça mais do que só coelhos com chifres e joga tudo fora. Mas então o mordomo diz que a família Granvelle vai comprar a carne de coelho com chifres dele por um preço melhor que qualquer açougueiro da cidade, e ele não poderia estar mais feliz com isso. 6 meses depois, Alan está em mais uma caçada e se pergunta quantos coelhos com chifres deve caçar hoje para ganhar um dinheirinho. De repente, seus falcões voltam todos de uma vez e parecem bem impacientes com o que encontraram. Alan os segue e descobre que os falcões o estão levando mais longe que o normal. Logo, ele encontra uma equipe de aventureiros lutando contra goblins e os reconhece como as pessoas que viu na guilda mais cedo. Raven está gravemente ferido e as 2 garotas não querem deixá-lo, mas também não conseguem lutar contra os goblins sozinhas. Alan pula para ajudá-las e joga suas bolas de ferro nos goblins, mas só consegue feri-los, sem finalizá-los. Ele nem pode usar suas invocações na frente de outras pessoas, mas por sorte é forte o suficiente para não precisar delas para lutar contra goblins, graças aos buffs de suas invocações. Ele saca sua adaga e derrota 3 goblins rapidamente, enquanto a garota do tapa-olho leva mais tempo para derrotar um. Ela corre imediatamente para Raven, que está em péssimo estado, e a sacerdotisa não tem mana suficiente para curá-lo. Alan salva a pátria de novo e diz que tem uma erva medicinal que pode ajudar.
Ele invoca uma folha especial que criou com as habilidades de sua invocação de planta e que cura milagrosamente a ferida de Raven, sem deixar cicatriz. Alan usa outra folha para tratar a ferida da garota do tapa-olho, e o grupo inteiro fica muito grato por ele ter usado itens de cura de tão alto nível neles. Alan decide voltar a caçar, mas Raven o para, perguntando como podem pagar essa dívida. Alan não quer perder tempo, então pede que mantenham suas habilidades em segredo. E como todos insistem em fazer mais, ele pede que coletem 100 pedras mágicas de rank e, para ele, Raven e seu grupo ficam felizes em aceitar o pedido e, com isso, Alan segue seu caminho. Depois de alguns dias, ele conclui que a folha medicinal que criou é mais eficaz que a erva usada para tratar a ferida do pai, então deve usá-las com cuidado. Ele também percebe que ganha mais experiência caçando goblins com suas invocações do que caçando-os sozinho. No entanto, o que mais o confunde é o comportamento dos falcões. Ele invoca um falcão e pergunta por que ignorou suas ordens de procurar apenas goblins num raio de 5 km. O pássaro fica nervoso ao ouvir isso, mas quando Alan pergunta se ele queria salvar o aventureiro ferido, ele balança a cabeça em afirmação. Alan de repente percebe que suas invocações são mais do que apenas ferramentas para seguir suas ordens, e que elas têm sentimentos como qualquer criatura comum. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.